Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, primeiramente agradecer vocês, a gente tem crescido cada vez mais de audiência, cada vez mais pessoas acompanhando o nosso canal. E só vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever, porque tem muita gente que está assistindo e se esquece de se inscrever. Então, curtam o vídeo, se inscrevam e compartilhem também os vídeos se vocês gostam dos assuntos que a gente traz para vocês, tá bom? Hoje a gente vai começar um episódio muito bacana. A gente vai falar com o Dr. Leon. O Dr. Leon é médico veterinário, formado pela Universidade de São Paulo. Além disso, ele trabalha com odontologia veterinária desde 2000 e é PhD em cirurgia pela USP, proprietário do Centro de Odontologia Veterinária Dentista Vet. Além disso, ele é coordenador do Centro de Treinamento de Odontologia Veterinária CTEOV, coordenador do curso de especialização em odontologia da Veterinária FAMESP e presidente da Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, ABOV. Então, uma pessoa super capacitada, conheço há muitos anos, um cara super gente boa, super profissional, que vai falar aqui com a gente hoje sobre odontologia veterinária. Então, muito bem-vindo, Leon. Cara, um prazer ter você aqui. Também, eu agradeço bastante. Dan Wroblewski, que eu vi o trânsito inteiro decorando. Dan Wroblewski, treinando para não errar a pronúncia, né? Boa, prazer estar falando com uma autoridade veterinária aí. Vamos ver. Várias polêmicas no ar. Muitas polêmicas. É o que vocês esperavam para o fim do ano, né? Então, eu estou aqui à disposição de vocês, por vocês que eu aceitei participar aqui. Estou muito contente de estar com vocês aqui. Obrigado, é um prazer mesmo. Somos honrados. Leon, vamos começar pelo início de tudo, né? Como é que você foi parar na veterinária, cara? Como é que foi essa história? Você já sempre quis desde criança? Ou foi um sonho que apareceu mais tarde? Como é que foi isso? Na verdade, a medicina veterinária foi um acaso, né? Porque, na verdade, o que eu sempre quis fazer era ser como meu pai, engenheiro. Então, de verdade, eu queria ser engenheiro a vida inteira, eu sempre pensava em exatas, prestei o vestibular, passei na USP, na engenharia, eu fiz um ano de poli, mas aí eu me estrepei de álgebra linear, cálculo, física, mecânica, tudo. Eu falei, nossa, isso aqui de cálculo para mim é muito complicado. E aí eu acabei prestando veterinário, porque eu dava aula particular de física e matemática em Santos. Então eu me mantive estudando teoricamente, prestei o vestibular, passei na veterinária e fui feliz. Eu acho que eu era o aluno mais feliz da turma, porque eu não esperava nada do curso. Mas você passou a vida inteira pensando em exatas, em 6 meses você falou, vou fazer veterinária? Não, eu prestei por acaso. E eu não estava indo bem na engenharia, eu não tava me identificando. E aí eu mudei para veterinária, era um aluno mais feliz, porque eu não esperava nada do curso. Quem estava no curso, né, quando entrou, falava, qual é dos bichos? A gente começa com anatomia, com fisiologia, então é um começo demorado. Como para mim nada era esperado, eu era feliz demais. E depois de muitos anos caí na odontologia veterinária e hoje eu não trabalho com cálculo matemático, eu trabalho com cálculo dentário. Então não fugi dos cálculos, né? Acabei não fugindo do cálculo. Sou feliz, muito feliz por ter mudado de profissão. Sou formado há 23 anos já. E eu sou muito feliz sendo médico veterinário. É a melhor coisa que eu fiz. Muito bom. E dentro da veterinária, tem cada vez mais as especialidades ganham força, né? Mas a odontologia é relativamente nova, né? Recente. Como é que você foi parar na odonto? Sim, a gente... nova, né? Não é nova, né? Quando eu comecei aqui, a estudar odontologia veterinária foi por influência do Marco Antônio Gioso, que é o pioneiro de odontologia veterinária na América Latina. Mas então ele já começou? estava há uns 10 ou 15 anos estudando odonto. Tudo isso? E na época, Quando quando ele eu estava divulgava... na Mars, eu visitava o Odontovete lá. Quantos Exato. anos? Mas faz tempo já isso. Faz tempo. Então, o Gioso tem uns 30 anos. Sim, então para ele, na época, quando ele começou a falar de odontologia veterinária, e quando eu comecei com ele, a gente falava que era uma área nova, né? Já se passaram 20, 30 anos, então já não é tão nova assim, já está bem consolidado. Inclusive, no Brasil, acho que a gente já deve ter pelo menos uns 2.000 colegas especializados. Caramba, então já bastante. não é nova, já não é uma área nova. A gente falava isso há 20 anos, agora já não é mais que nova. eu tô ficando velho, você me lembrou disso. Você tá velho e eu então já era, né? Já sou uma múmia, mas faz tempo que a gente faz odonto, então já não é novo. Mas eu fui parar na odontologia veterinária também por um acaso, porque na verdade eu tinha uma bolsa com uma professora de anestesiologia e ela esqueceu de fazer a assinatura de renovar a minha bolsa, né, como estudante lá, de alguma ajuda que eu dava para ela no laboratório. E aí eu achei uma bolsa de um professor que precisava de um aluno que soubesse fazer programação de site para a internet. E como eu era meio, né, de gostar de exatas, de coisa de tecnologia, eu era o único da veterinária que sabia fazer página. E aí eu achei o professor responsável pela página era o Gilson. E aí comecei a acompanhar o que ele fazia e no ano seguinte ele falou, tô abrindo um laboratório, aí eu já fiquei no laboratório e me formei fazendo odontologia veterinária. Entendi. Então, se eu estou formado há 23 anos, um ano e meio antes eu já estava estudando odontologia veterinária. Então, quer dizer, é uma área que também foi por um acaso também. Tudo que eu fiz é por acaso, né?
Meio louco assim, é verdade. São histórias. Eu acho que eu nunca contei isso pra gravar pra ninguém, viu? É sério. Foi assim que eu apareci no Odonto, viu? Muito bom. E nunca mais larguei. Exato. Legal. Bom, e você É um acha acaso. que Ele virou presidente. agora é o presidente dos odontos? Eu não queria ser veterinário, nem sabia o que era odonto, agora eu tô lá de presidente do odonto. Você vê, né? Que fase, né? Que fase, né? Vamos lá. Como é que começa, ou quando deveria começar, a preocupação das famílias, dos donos de cães, com a dentição dos animais? É desde filhote, porque tem a troca de dentes e tudo mais. Quando que a pessoa tem que levar isso em consideração e, de repente, começar a fazer um trabalho preventivo, se é que existe um Então, trabalho deixa eu falar, preventivo? como criador, eu consigo fazer a prevenção antes do parto? Antes do parto? Sim, Sim. Excelente pergunta, né? Porque a gente acha Onde que começa isso? a preocupação do dente do cachorro não é quando ele tem dente, é muito antes, né? Tem algumas afecções que a fêmea pode sofrer que pode afetar o paciente. Por exemplo, que a cachorrinha tenha toxoplasmose, deficiência de riboflavina, vitaminas, então ela acaba tendo filhotinhos, por exemplo, que vão ter fenda palatina, que é uma coisa que a gente opera muito, congênito, né? Congênito, raramente vai ser genético, mas congênito. Então, aí já antes do filhotinho nascer, você já tem que ter essa preocupação. Uhum. Depois que eles nascem, entre a aquisição, né, do tutor, ou do pai do cachorro, dele pegar o cachorrinho, até ele ter os dentes permanentes, ele está com os dentes de leite, a ideia é que a pessoa pense que o bichinho vai viver 20 anos mais. Então, ele vai ter que cuidar dessa dentição. Então, na dentição de leite, ele acostumar a mexer nos dentes, manipulação da cavidade oral, para esse paciente, quando ele chegar a ter os dentes permanentes, o cuidado ser fácil. Você não pode esperar que o paciente tenha, o cachorrinho, o gato, tenha dentes permanentes para começar a tentar mexer a boca dele. Se você conseguir mexer antes, você já prepara ele para o resto da vida. Já vai acostumando, né? já vai dessensibilizando Exatamente. a esse toque. Que E aí inclusive é o que vocês mais conhecem, né, de comportamento. Então, acho que se você conseguir fazer esse condicionamento desde novinho, o dente permanente ele tem uma garantia melhor de cuidado. Né? A gente sempre indica isso quando eu vou atender meus cães, né, os meus clientes. E eu falo pro pessoal, que o pessoal às vezes tem muita ânsia de fazer as coisas com pressa. Eu falo, você pode fazer tudo com muita calma, 2 minutinhos por dia, não passa de 3 no máximo. Porque os dentes agora são de leite, vão cair todos, né? São os decíduos ainda. Então vai ter tempo de ter a troca, de você fazer todo esse treino, aí a nascer os dentes novos, para o cachorro estar acostumado, né? Exatamente. Legal. Tá, e aí uma vez que tem os dentes permanentes, o que você acha que é um trabalho preventivo? A prevenção, né? Quando a gente fala prevenção, a gente está prevenindo de algum problema. E a grande doença que afeta os cães e gatos é a doença periodontal, né? Então, a doença periodontal, ela vai se dar com a inflamação da gengiva e essa inflamação crônica destruindo o tecido e o suporte. Então, para não chegar a isso, a prevenção, a palavra prevenção seria essa. Antes de chegar nisso, a escovação dentária. Tá? Então, a escovação dentária ela está baseada na ação mecânica das cerdas para remover qualquer biofilme que junte sobre o dente. Então, se o dente já está com biofilme e a gengiva já inflamou, é necessário correr atrás de ajuda, né? Talvez um tratamento especializado, uma raspagem e polimento dentário. Mas peraí, essa manutenção que você falou, essa escovação é diária? É diária, o ideal é que seja diária. A pessoa tem vários cães. No caso, eu não sou um criador grande, mas o cara Sim. tem um monte de cachorro. O cara é um criador grande. Ele não vai fazer isso. Existe uma outra possibilidade? Outra possibilidade é que ele contratasse um monte de funcionários para fazer escovação, que tecnicamente... Porque o mercado vende substâncias que falam que são preventivas. Que você põe na ração, que você põe na água. Isso funciona? Então, isso aí ajuda bastante. Então, o que acontece? Ou a pessoa tem um monte de gente para ajudar na escovação de cada um diariamente, o que é impossível, ou a pessoa realmente vai ter que se dividir nesse cuidado e o uso dos adjuvantes ajuda bastante. Então, a escovação, a ação mecânica das cerdas é o padrão ouro de cuidado de manutenção de juntar biofilme no dente, a placa bacteriana. Os adjuvantes, eles auxiliam. Então, na verdade, se eu tivesse 10 cães e eu não consigo fazer a escovação, por exemplo, dar um tabletinho de Vegidente, alguma coisa que ele use para mastigação, que ele consiga ter ação mecânica, ajudaria. Adjuvante que coloca na água também, um aquadente, por exemplo, isso ajuda a menor adesão do biofilme no dente. Só isso não é o ideal, mas pelo menos se não tem como fazer a escovação, esses produtos, eles auxiliam. A gente nunca fala que isso resolve ou que substitui, mas que auxilia muito. Na nossa conversa aqui, antes, a gente tem umas discussões, uns assuntos interessantes, mas eu fico pensando assim, o cão na natureza, ninguém escovava o dente dele. Sim.
E ele morria desses problemas periodontais ou... Talvez sim, talvez não. Na verdade, na natureza, eles não têm o mesmo tipo de alimentação que tem morando com a gente, né, em casa. Ração, comida caseira, mas tudo já preparado. Então, na natureza, o cão, o gato, o tigre, o leão, onça, eles têm o desafio de matar a presa com o dente, de perfurar a presa com o dente na carne, de cortar um pedaço da carne para poder engolir. De roer coisas que eles acham. Então, assim, ele não tem muito o dente dormindo como que a gente tem, né? O nosso cachorro, o gato, ele pega a ração, engole, pega a comida caseira, engole, e não tem muita ação mecânica sobre os dentes, né? Então, os dentes na natureza do cachorro natural é para agarrar, para matar e perfurar. Mas não é para mastigar, não né? é para mastigar. Porque o cachorro não mastiga muito. Não mastiga. Os cães, os cães e os gatos, eu sempre falo dos dois, né? Eles têm dentes pontiagudos, então são dentes que não são usados para digestão. Eles são usados para perfurar a caça, cortar um pedaço e engolir. É diferente da gente, que a gente tem dentes quadradinhos, que quando a gente pega um nhoque, uma feijoada, e você está mastigando, a gente está moendo a comida na boca para misturar com saliva. Então, a nossa digestão, né, do animal, ser humano, começa aqui. Começa na boca e desce. Então, mas aí que tá, quando você trabalha com ração, tem tamanhos de kibbles diferentes. Isso interfere? Isso ajuda porque, na verdade, assim como os cães, mesmo a ração, ele não vai mastigar direito. Se os pellets forem maiores, ele vai ter que quebrar? Ele vai ter a obrigação de quebrar. E isso aí vai ajudar a limpar. Promove uma ação mecânica no dente que reduz um pouco a formação de biofilme. Então, o ideal seria que sempre usar o pellet, né? O pellet grãozinho grande. Exatamente. Exatamente. Não, mas aí também tem de acordo com o tamanho do cachorro, ou não? É assim, se um Você cachorro às vezes pequeno, eu dou pellet ração menor. lá de Brits meu papillon, eu Sim. percebo que ele demora mais para comer, ele tem que quebrar aqueles negócios. Eu fico pensando, será que eu não estou ajudando a limpar o dente dele? Ajuda. Inclusive, a melhor ração é uma ração que tem nos Estados Unidos, da Hill's, a TD, que além do pellet ser grande, a textura dele é dura. É dura não, perdão, ela é mais resistente, então o cachorro tem que enfiar o dente, ele não quebra o pellet com facilidade, ele tem que realmente mastigar para destruir. Então esse sim seria uma ração que a gente diria que ajuda muito no controle de saúde oral. A gente não tem nenhum quanto menor o cachorro, menor o tamanho da ração. Daqui a pouco, quanto menor o cachorro, menor praticamente para ele engolir, né? Exatamente. Isso é meio... Eu acho assim, não é inteligente. A gente devia dificultar um pouco para ele, quebrar um pouco os grãos, porque já que a galera não escova os dentes dos bichos, para ter esse fator mecânico. Sim, o ideal era isso. O ideal é que o pellet do cachorro pequeno fosse menor, mas para a boca dele grande. Agora, que ele tivesse esse desafio, né? Já que a gente está tocando nesse assunto, muitas pessoas, cada vez mais, está crescendo o número de pessoas que aderem à alimentação natural. Sim. Né? Como que fica? Porque na alimentação natural... não é pellets, né? A maioria das pessoas já dão meio que mastigadinho. Não é meio... pellet de pelletizada. Kibble. Kibble. Desculpa. Olha só, kibble. Pellet é aquele da pelletizada. Isso, sabe? Isso é verdade. O kibble, então, na alimentação natural não tem muito disso, né? E aí tem um outro tipo de alimentação natural que é o tal do alimento puro, né? Então você dá lá o osso do frango, a carne, não sei o quê. O que você pensa? O que ajuda, eu penso não ajuda? É o seguinte, eu não sou dentes. contra a alimentação natural, inclusive eu queria que o meu Oliver, meu labrador, comesse isso. Eu acho realmente que é um alimento bem balanceado com a suplementação vitamínica, seria muito legal. É que a gente acaba dando ração porque a gente não tem tempo de cozinhar às vezes pra gente, né? Sim. Mas eu acho que a alimentação natural é muito legal. Só que quando a gente pensa assim, né, a gente falava isso em palestra, né? Tipo, animais que comem alimento natural, que na verdade não é natural, né? Caseiro, tem mais tártaro que o cachorro que come ração. E na verdade a gente não pode comprovar isso. Porque querendo ou não, o que eu mais atendo são cães que comem ração e que tem tártaro. Exatamente. Então Mas tem trabalho científico baseado nisso? O que tem é justamente provando que se o pellet for grande o kibble for grande e de difícil destruição, essa ração você pode dizer que ela ajuda, que ela é melhor do que a comida natural. Agora os pellets, os kibbles pequenos e alimento natural, não vai ter tanta diferença. Vai ser um pouquinho mais demorado, mas vai dar na mesma. Vai formar por exemplo, eu tenho 8 cachorros. Não é de criação. Eu tenho uma labradora velha que eu herdei de um tio que faleceu. Eu tenho 3 borders mais velhos que eu não crio mais border. Então, assim, eu não vou escovar o dente de 8 cachorros. Sim. Se eu falar pra você que eu vou escovar, é mentira. E eu acho que 90% das pessoas não escovam dente de cachorro. A minha mãe não escova do Oliver, que meu cachorro mora com ela, entendeu? Mas ela não vai... Meu cachorro mora com ela. Exatamente. Tá tudo errado. Mas quando ele morava comigo, ele escovava todo dia o dente. Porque eu falei, eu tenho que representar. Mas eu só Mas tinha você sabe quantos por cento que escova o dente? 10%? Muito baixa a porcentagem, infelizmente. Então, assim, aí no meu caso, o que eu posso fazer? Dar uma ração com kibble maior e usar algum tipo de produto na alimentação? Possivelmente colocar algum suplemento na
escovação, algum adjuvante, né? Na água, um adjuvante na comida, como eu citei, por exemplo, o Vegidens da Virbac, que é um tabletinho em formato de Z. Quando ele mastiga, tem ação mecânica sobre o dente além dos químicos. Então, isso ajuda. Isso ajuda. Não é a melhor opção, mas ajuda bastante. Uma outra pergunta, só para finalizar aqui. Meus cachorros vivem soltos, eles têm um enriquecimento ambiental natural. Sim. Então eles pegam pauzinhos, galhos, esse tipo de coisa ajuda? O ideal eles vão ficando roendo lá e tal. Isso ajuda? Falando de coisas naturais mesmo. Naturais. Se o galho, o pedaço de madeira for natural, é difícil que ele vá quebrar um dente. Tá? Então, é uma coisa que um cão consegue destruir durante a mastigação, que vai ter uma certa ação mecânica, né? O único problema é que ele pode deixar fiapos, e esses fiapos entram no palato, a gente pega vários casos de cachorro que um pedacinho de madeira ficou preso nos dentes. Então, como ele se fragmenta muito fácil, ele pode acabar machucando os tecidos. Mas eu sempre comento uma coisa, inclusive quando a gente for falar de objetos duros, depende muito da índole do bichinho também. Se o cachorro ele é afoito de pegar os brinquedos, ele pode... Eu já vi cachorro quebrar dente até com bolachinha. Agora, se ele é mais tranquilão, com biscoito. Agora, se ele é mais tranquilão, ele vai medindo a força, na hora que ele está destruindo o objeto, se tá no um pedaço de madeira... lá, ele está mais tranquilo. Exatamente. Entendeu? Já faz parte do ambiente dele. Sim. Então tá bom. Não, porque, assim, agora, eu não escovo os dentes dos meus cachorros, então, são muito estranhos. Imagina assim, uma pessoa que não tem condições de fato de escovar todos os dias, que seria o ideal, uma vez por dia, né? Sim, o ideal seria isso, mas essa pessoa infelizmente não tem condições, ela tem que optar entre escovar os dentes dela própria ou do cachorro. Eu acho que ela vai escolher o dela, né? E olha lá. E olha lá. Se a pessoa faz, sei lá, 2 ou 3 vezes por semana, é melhor do que nada ou é melhor nem fazer? Do que nada. Isso está na literatura, já são trabalhos antigos do Colin Harvey, né? Ele mostrava, o ideal é a escovação dentária diária, como em gente, mas se fizer dia sim, dia não, ajuda bastante. Tá. Né? Então isso está em pesquisa. E tem um horário mais adequado ou pode ser qualquer horário do dia? Qualquer horário que seja mais divertido. Por exemplo, eu vou pegar o meu Oliver para passear. Não saio de casa com ele sem ter mexido nos dentes. Faço uma massagem e aí levo. Ele tem que achar sempre, justamente, associar a coisas divertidas ou boas, né? Uma brincadeira, ou mesmo escovar o dente dele antes dele comer. Ele vai pegar a ração, faz uma massagem nos dentes e deixa ele comer a comida, né? Até porque o tártaro não é comida. É biofilme, é a própria saliva que adere no dente, né? Tá. Então... E o que você acha daquelas... Tem um apelo do mercado, né? O Dan falou que tem uns produtos lá e tal, mas tem um apelo que é forte, que são das pastas de dente que tem ação enzimática. Então, teoricamente, não precisaria justamente da ação mecânica. Sim. Faz sentido, não faz sentido? Sim, as pastas de dente enzimáticas, elas são muito, muito boas, tá? O que eu sempre critico é como ela é vendida ou feita propaganda. Então, se tem uma marca que vende uma pasta enzimática, que ela indica que aquilo é um adjuvante que potencializa a escovação, excelente. Se a empresa vende dizendo que aquilo substitui a escovação, é impossível, né? A escovação é o ato de você remover o biofilme que junta no dente. Mas como a pasta de dente vai ser usada sem escovação? Então, põe na língua? Isso, a pessoa fala que passa com o dedo nos dentes e pronto. Na verdade, assim, se está sendo vendido dessa maneira, está errado, né? Na verdade, uma coisa que eu critico muito não são os produtos, é como ele é vendido. Então, se ele é vendido dessa maneira, não tem base científica. Agora, por exemplo, tem uma pasta de dente enzimática, por dar exemplo da Virbac, que os trabalhos mostram que na impossibilidade de escovar, se a pessoa passar a pasta de dente, ela ajuda no controle de biofilme. Mas essa empresa, por exemplo, eles informam que isso também é um adjuvante que poderia ajudar na impossibilidade. Mas eles não vendem dizendo que isso substitui, não precisa mais de dentista, não precisa mais de escovação. Não, aí são as propagandas enganosas, né? E deixa eu interromper o Gustavo aqui um pouquinho. O pessoal escova com escova de dente mesmo parecida e aquele tipo dedal lá. Existe o dedal, né? E a escova, né? E o que você indica? O que eu indico é escova de dente, de preferência da mesma marca que a gente utiliza. Tipo, eu gosto muito da Curaprox, né? Que é uma escova de dente suíça, né? Cara, né? Tá pensando o quê? O cachorro é 60 Tem que ser essa aí. O ideal seria esse. É uns 30. Tem que ser essa aí. Sim. Não, atualmente... O dedal lá, o de dedo é muito mais prático, né? O de dedo é prático, só que como ele tem cerdas de silicone, essas cerdas só escorregam no biofilme. Elas não têm massagem. Todo mundo que usa de dedal é legal para acostumar a observar mais a boca do legal cachorro, talvez na fase de filhote para treinar. Sim, mas assim, não tem ação nenhuma, né? Por exemplo, a escova está muito cara, então pega gaze. Isso que eu ia falar, já ouvi enrola falar uma gaze no dedo que tem ação mecânica melhor. Uma escova barata. Exato. Não, o problema da escova barata é que as cerdas são muito duras, né? E essa cerda acaba machucando a gengiva. Por isso que pra gente, a gente não pode usar a escova barata. Porque até não é cara, né? Uma escova de R$30 é barata.
se você pensar quanto você vai economizar no dentista, no periodontista, para ele reconstruir a sua gengiva. Então, é uma escova barata. Foi bom você ter falado isso, porque eu tenho usado essa marca que você falou, Suíça, que eu gosto. Cachorro e você? Em mim. Sim, e, de fato, quando você experimenta, primeiro você fala, cara, é outra coisa, é muito mais gostoso a sensação, né? E parece que tem uma função melhor mesmo. Agora, a questão é, eu só fui ter essa consciência de que vale a pena pagar esse preço numa escova de dente quando eu tive explicação de um especialista falando. E só fui no especialista quando eu tive algum problema de dente, certo? Ok. Agora, a maioria das pessoas que têm cães não percebem a necessidade de fazer um trabalho preventivo antes de ter, de fato, um problema real. Sim. Né? Então, na verdade, é difícil, né? Acho que vocês devem estar numa fase agora de pegar muito mais problemas do que pessoas que não têm nenhum problema para fazer a prevenção, imagino, né? Exato. Quando eu falo, né? A doença que a gente mais... está tentando tratar é a doença periodontal, né? Inclusive o nome da doença é doença periodontal, até o nome doença para ver se sensibiliza o médico veterinário de encaminhar ou os clientes, né, de começarem a observar mais. Eu sempre comento em palestra, né, tipo, se eu contar para vocês, Dan, meu Oliver está com diabetes, pô, leva no endócrino, o Campelo, o Oliver foi atropelado, pô, tem que operar, quer dizer, são coisas que são evidentes que qualquer um entende que precisa de tratamento. E aí eu falo assim, Dan, meu cachorro está com tártaro e a gengiva retraiu. Ah, tá. Tipo, não parece que tá ficando velho. Tá ficando... na velhice. Então, na verdade, assim, infelizmente, realmente falta muito... eu não culpo o tutor, né, os donos, os clientes, pelo desconhecimento, porque eles não têm obrigação de saber do que o médico veterinário sabe. O que eu responsabilizo é o médico veterinário de ter que informar mais as pessoas. Então, na primeira consulta do filhote, limpa a orelhinha, corta a unha e olha a boca. Se juntar a sujeira uma coisa, da doença. Quais são as doenças que advêm dessa doença periodontal? Antes dessa, posso... Por exemplo, endocardite bacteriana existe em cachorro? Sim. Existe, mas muito pouco. Mas só para falar antes... Ou é só doença de mastigação mesmo e da boca ou vai para o corpo todo? Qual é a tua pergunta? Não, mas só para completar a anterior, na verdade, continuar, a escovação tem uma sequência, tem um formato... Um jeito de passar a escova ou a gaze que é melhor ou não? Parece loucura, mas tem. Tá? Tem inclusive o nome do método base de escovação. Por exemplo, é um método que você coloca a escova inclinada a 45 graus e faz movimentos vibratórios dente por dente. Chama BAS. Tem outros nomes de método de escovação. O ser humano também? Né? Que justamente é baseado no ser humano. Método BAS, método outro que é redondinho, vai e volta. Quer dizer, tem, em teoria, sim. Então, na verdade, assim, se eu fosse usar a escova, inclinaria a 45 graus, faria uma pequena massagem, se a gente conseguir fazer mais de 5 minutos, pelo menos, né? Mas não dá, vai o que der, vai e volta, então pelo menos isso. E com gás o que der. Mas se conseguir, dependendo da disciplina do cachorro, dá para implementar uma técnica melhor. Agora, o nosso dente tem 5 lados, né? Sim, o nosso dente tem vários 6 lados. 6? 4, 5, 5 e 5. 5. Tá, o do cachorro é mais... É igualzinho, mas tem 5 lados. Então, é importante também escovar por trás... O ideal, a gente fala da escovação da parte vestibular, que a gente chama da parte de fora, porque a parte de dentro é impossível, né? A menos que seja um cachorro criado que vocês adestraram, vocês fizeram todo um condicionamento, dá para abrir a boca dele e fazer escovação interna. Mas normalmente não dá. Mas a gente também não se preocupa tanto, porque a formação do tártaro, ela forma muito mais por fora. Por dentro, como tem a ação mecânica da língua, vai e volta, então não junta tanto biofilme como por fora. A última antes de chegar na doença. Tá bom, vai. Ainda faz sentido, eu nunca tinha pensado nisso, pensei agora que você estava falando aí. A gente já falando do tipo da escova e tal. Sim. Agora tem as escovas elétricas para humano. Para cachorro faz sentido ou não tem nenhuma? Não, aliás, nem para humano acho que faz nem sentido. Nem para humano, né? Alguém me perguntou, falou assim, você recomenda uma escova elétrica? Eu falei, não sei, estende o braço. Eu falei, encolhe. Eu falei, mexe a mão assim. Eu falei, então você tem articulações, por que você não se mexe, meu? É normal, você se mexe, então usa a escova, vai usar elétrica. Já pra gente não tem sentido, então pra cachorro menos ainda, porque vai assustar o cachorro, né? Tá bom. Vai ter que habituar ele. Mais uma... A menos que a pessoa não tenha limitações. Se juntou tártaro e ferrou a mucosa. A doença só ali... Sim. Ou essa doença pode se alastrar para outras partes do corpo? Então, a doença periodontal, né, a gente tem que comentar disso, né? Apesar de ter infecção, bactéria e tudo mais, ela é considerada uma doença inflamatória. Então, a inflamação destrói o tecido, leva à perda dos dentes, isso é uma doença local. O que acontece é que ela joga mediadores inflamatórios no organismo que vão procurar problema. Então, por exemplo, Campelo, um jovem sub-30, um meninão...
com gengivite, né? Então, ele vai afastar as mocinhas, os amigos, né? Com bafo. Mas a inflamação não vai fazer mal para ele, porque a imunidade dele é muito boa. Sim. Aí chega para mim, Leon, 50, tô indo para 50. Sabe com quanto? 62. Pra mim, pra Dan. Chega pro Dan, 62. Quase morrendo. Dan, é que ele é atleta, né? Mas eu não sou. Tô com dor de coluna, deveria ter me cuidado. Quando eu tinha idade de campeiro, eu deveria ter pensado. Não pensei. Pronto. Se eu tiver uma dor na coluna, é problema meu. Só que se eu tiver uma gengivite, essa gengivite joga mediadores inflamatórios que encontram a minha dor na coluna e dão uma temperadinha para doer mais. Então, em geral, a doença periodontal... A inflamação daqui com a inflamação dali... Leva a inflamação. Joga mediadores inflamatórios. Por exemplo, uma coisa que está estudadíssima em humanos. Se você tiver diabetes, ou a gente tiver um parente que está com diabetes, o problema dele, né? Mas assim, a primeira coisa que você faz, pega ele, fala, vai no dentista, porque uma gengivite em humanos, ela piora a diabetes. E ao piorar a diabetes, fica mais açúcar no sangue, piora a inflamação, que piora a diabetes, ou seja, vai piorando cada vez mais. Uma coisa retroalimentar. Então a boca não causa problemas. Bactérias, essas infecção, isso aí não tem problema, o problema é a inflamação. A inflamação. Então a boca, ela não causa problemas em outros locais. Como a gente normalmente em palestra, a gente fala, né? A boca leva doenças no rim, fígado, coração. Não é bem assim, na verdade ela piora problemas pré-existentes. Então, por exemplo, por isso que a gente vai... Porque o ser humano leva, né? Sim, e está comprovado. Mas acho que o bicho já na natureza, acho que já tem contato com muita bactéria na boca, mas não é, de novo, não é a bactéria que causa problema, é a inflamação. Sim. No caso da bactéria dele não vai porque ele já tem contato com cadáver, com... Exato, não acontece nada. Né, com coisa podre. Exatamente, então a bactéria não é o problema para ele, é a inflamação. É a inflamação, né? Então pra gente também. Tanto que, por exemplo, se a gente pensar num ser humano de 10 mil anos atrás, a pessoa tinha os problemas dele e com 40 já era um idoso. Né? Hoje, garotão de 62 aí, e a gente vive muito mais por quê? Porque a gente tem mais consciência de cuidados próprio. Então a gente cuida melhor dos dentes, você cuida melhor dos dentes do que seus antepassados, eu cuido melhor que você, com certeza Campelo, um garoto de sub-30, ele cuida os dentes melhor do que a minha geração. Então cada geração se cuida melhor e vive mais, inclusive. Agora se a gente pensar no homem na natureza o homem lá das cavernas, 30 já tinha morrido já. Foi bom você ter falado nisso, porque... eu já ouvi alguns odontos de humano falando que o Brasil é um país que se destaca na odontologia mundial, que talvez seja o país que as pessoas mais cuidam dos dentes, escovam os dentes, tem esse hábito e tal. E que vários outros países, isso nem não chega nem perto, nem próximo. No mundo dos animais é a mesma coisa? Não, no mundo dos animais a gente está... a cultura de cuidado de saúde oral é como se fosse a humanidade em 1800 ainda, não é todo mundo que cuida. Né? Então, antigamente inventaram o perfume, por quê? Né? Porque você tinha bafo, então você botava perfume e saía. Hoje em dia, né? Outros cheiros. Outros cheiros também. Agora, no mundo humano... No mundo veterinário, infelizmente, a grande parte das pessoas não se preocupa com a saúde oral, não percebe. A gente recebe, às vezes, paciente que a boca está detonada, um monte de pedra pendurada de tanto tártaro, cálculo dentário, bafo, sai urubu da boca, tudo... eu não sabia que tinha que tratar. Entendi. Mas tem algum país que se destaca nessa área? Cuidado, não, eu diria talvez o que você falou, né, da odontologia humana. A odontologia brasileira é um destaque no mundo, mas não é porque a gente tem a melhor odontologia, com certeza, os melhores pesquisadores. Por quê? Porque nós temos mais gente com problema. Entendi. Então, as grandes pesquisas em endodontia, dentística, o Brasil é top. E agora também tem a maior estética também agora, e melhor estética. Então, o Brasil se destaca porque tem a melhor pesquisa e porque tem o maior público para estudo. Né? Você vai para a Europa, não é todo mundo que vai ter... Depende do país, né? Muita preocupação assim. No mundo veterinário, os Estados Unidos se destaca nas pesquisas mais que o Brasil, apesar de que a técnica que a gente utiliza no Brasil na odontologia veterinária é muito parecida. A gente está pau a pau com os Estados Unidos. Eu acho que até a odontologia veterinária brasileira é tão boa quanto a americana, só perde por questão de recursos. Mas os donos lá são mais responsáveis do que aqui? Eu acho que é a mesma coisa. A gente acha, né? Se você vai passar em Los Angeles, num centro legal, se você tem acesso a um bairro legal onde tem dentistas veterinários, o público que vai estar lá é o que cuida, que limpa, que compra adjuvantes, mas você sai do centrão, é aqui no Brasil. É igual aqui. Você está em São Paulo, em Moema, Jardins, o pessoal cuida. Você sai um pouquinho, a pessoa não vai cuidar tanto assim, né? Depende muito, né? E olha lá, né? É chocante o que eu falei agora, mas é verdade. Sim. É verdade. É verdade. Caramba. Bom, e o Uda tava falando das doenças, que outros... É só quando já existe uma inflamação
prévia que a doença periodontal vai afetar. Sim. Então ela não vai levar nada para o resto do corpo, não vai causar outras doenças. É raro, pode acontecer de uma bactéria ir para o coração, Sim. endocardite, por exemplo, que em humanos é muito comum, né? 40% das pessoas com endocardite, a bactéria veio da boca, né? Tá. Nos cães, nos gatos, cães, isso a endocardite é muito baixo a prevalência e não tem nem como provar que a bactéria saiu da boca, né? Então, falta pesquisa em veterinário, né? Tanto que quando alguém fala assim, Leão, a pessoa, o Dan parou aí, eita, o que aconteceu? Ele tem endocardite, me ajuda a reanimar. Tá bom, o que você vai fazer? Eu faço uma massagem e você respira. Não, deixa ele morrer. Porque eu vou botar a boca aí, 40% de chance de ter doença, né? Então, deixa aí, né? Só ele, é melhor. Espera o SAMU, não vou ajudar ele, vou respirar ele aí com a boca, não sei, vai saber como é que tá de saúde, né? E você acha que o ideal seria que as famílias levassem, da mesma forma que levam, de repente, de tempos em tempos, anualmente, semestralmente, para o veterinário para fazer uma consulta geral, sim, seria bom. Levar no odonto? Sim, o ideal seria, pelo menos no médico veterinário, e de novo, eu não culpo a responsabilidade no cliente. Ele deveria ir no veterinário, às vezes ele vai. O problema são os veterinários não terem essa informação. Porque muita gente, eu já recebi cliente. O veterinário tem informação. Não, nem todos têm essa informação técnica da importância da saúde oral. Então, por exemplo, eu já peguei gente que quando você fala assim, senhora, vou ter que extrair dente aí. Pô, se tivessem me dito antes, eu teria cuidado. Mas não disseram. Se preocuparam com tudo. Vacina, pele, menos a parte mas dentária. as pessoas também têm culpa no cartório. Também, tá porque bom. Porque o filho delas, elas se preocupam e o cachorro não. É bom, então aí... né? Tá botando a culpa no outro. Sim, como eu tô na medicina veterinária, a gente convida que os veterinários se preocupem com a parte dentária. Sim. Né? Muito mais que o cliente. O tutor, sim, ele vai ser informado futuramente. Mas então você acredita que, na verdade, a família tem que levar o cachorro frequentemente no veterinário clínico geral. Sim. E o clínico geral que deveria passar as informações básicas de escovação e avaliar. Então, deveria chegar no odonto só se precisasse, por uma indicação de já... Se a pessoa procurar o dentista veterinário, excelente. Se ela procurar um veterinário, porque também, como eu falei, acho que no Brasil deve ter uns 2.000 colegas especializados, é muito pouco para o Brasil. Mas se a pessoa pelo menos consultasse o veterinário vir só tem um problema aqui, olha, eu vou te encaminhar, isso ajudaria muito, né? Porque aí você está pegando o público à base da pirâmide. Toda a população com a maioria dos veterinários. Se eles indicassem, seria excelente. Não pode esperar que o topo da pirâmide dos especializados descubra essa doença. Tá, mas esse veterinário não está encaminhando por quê? Porque ele quer depois ele arrancar o dente? Não, porque às vezes é falta porque ele acha que você vai perder o cliente ou porque é falta de conhecimento? Sim, a gente pode pensar também nessas possibilidades, né? Do ser humano. Mas, em geral, eu prefiro pensar de uma maneira mais utópica, de pensar talvez faltou conhecimento. Até porque a parte de odontologia veterinária na faculdade não é dada aula. Às vezes dá uma aula de 2 horas, ou uma palestra de alguém de 4 horas e que não funciona para nada. O ideal é que isso aí tivesse dentro da grade de estudo, uma disciplina de 6 meses, pelo menos, 2 meses, e não uma palestrinha de 2 horas. Então, o veterinário, a formação já no Brasil, né, a formação em qualquer estudo está difícil, né? E ainda mais colocar dentista veterinário para dar aula, ninguém chama, infelizmente. Esse é o trabalho da BOV que a gente está lutando contra isso. Então, eu ia falar, né? Você está numa entidade, sim, e vocês estão tentando fazer isso? Sim, o que a gente está querendo fazer na Associação Brasileira de Odontologia Veterinária é criar um curso, claro, com aulas de cada tema, né? Como é que faz a escovação, como é que faz o tratamento de canal, como é que faz. Todos os temas da odontologia veterinária em pequenas aulas de 20 minutos, como se fosse um guia e um curso gratuito. Então, aí já a culpa vai ser, poxa, você tinha um curso gratuito, você podia ter feito lá, você não estudou porque você não quis. Esse curso presencial. Curso online. A gente deixa todas gravadas as aulas pela associação, né? Para que todos tenham acesso. Porque essa disciplina, do jeito que a gente quer montar, com os principais nomes grátis da odontologia veterinária, ainda? Grátis. Com os principais nomes da odontologia veterinária, pelo amor de Deus, está de presente. Quantas mais horas falta, seria né? isso aí? Eu acho que pelo menos umas 20 aulas de 20 minutos. Seria alguma coisa assim. Também a gente não vai dar uma aula de pós, né? 5 horas sobre... lógico, né? claro. Mas de graça. O cara tá no fundão aí qualquer, numa cidade pequena, no meio ele do mato. assiste, ele tem essa uma noção, pelo menos. Exato. Bem legal. Né? Então, essa é a iniciativa que a gente tem na Associação Brasileira. Porque, de novo, a gente culpa muito a falta de informação para o veterinário. Né? Então... E existe na veterinária a especialidade, ou seja, é um especialista em odonto ou especializado em odonto? Por enquanto, no Brasil, é colega pós-graduado. Inclusive, dizem que nem especializado. Nem especializado podia usar, porque remete a especialista. É pós-graduado. Mas é especializado, mas nunca especialista. Não tem um especialista no Brasil. Nenhum O único ainda. que tem
É o professor Marco Antônio Gioso, que ele é especialista no colégio americano. Aqui no Brasil, justamente esse tema a gente estava conversando ontem, a BOV está em contato com o Conselho Federal, a gente está tentando criar a prova de especialista. Então, colegas que fizeram curso de especialização podem se submeter à prova. Aí, futuramente, a gente vai ter o título de especialista. E como funciona essa pós-graduação? Todos os professores são dentistas veterinários, odonto veterinário? Quando a pós-graduação começou, que a primeira pós foi a que o Gioso criou, né? Ele chamava muitos dentistas humanos para dar as aulas e ele, a maioria deles, ele gerenciava a aula e dava também. Hoje em dia, a gente tem muito colega especializado bom, com mestrado, doutorado, então a gente consegue fazer uma grade com 80% só de dentistas veterinários, dando aula, e a gente chama alguns dentistas para algum conceito. Então, é um curso muito legal. Eu gosto do meu, inclusive, da FAMESP. É um curso bem legal de especialização. Então, forma o aluno para ter conhecimento todo nas áreas para preparar ele para uma futura prova. Então, o trabalho, a função, o dia a dia do dentista vet é muito parecido com o do dentista humano. Exatamente, muito parecido. A casuística muda um pouquinho, né? Mas os instrumentos, equipamentos, eu vivo na Dental Tanaka, na CD Dental, eu vivo nessas lojas comprando material de dentista, né? Resinas, curetas, todo o meu material é de humanos. Alguma coisa eu importo, né? Material importado para canal, mas a nossa vida é muito, muito igual, idêntica, inclusive. A gente só não trabalha com cadeirão, a gente trabalha com uma mesa de dentista, né? Para cachorro, mas se não, é tudo igualzinho, tudo igual. Bom, e com isso, então, como existe o especialista, um médico veterinário normal de clínica pode fazer os procedimentos. Assim, eu sou do adepto de que sim, ele pode. Pelo menos a parte de profilaxia periodontal. Por isso está fazendo também esses vídeos, para o cara poder. Sim, exatamente. Eu não sou... vocês lembram do Ratatouille, o desenho lá do Ratatouille, que tem um ratinho, né, que ele vê um fantasma e fala, todos podem cozinhar. Fala, eu acho que todos podem fazer os tratamentos básicos. Raspar e polir, com um bom diagnóstico, sondagem, se possível radiografia, anotar tudo numa ficha. Esse básico. Aí ele encontrou algum problema a mais? Já no exame eu vi que vai ter extração, é melhor um dentista veterinário. Mas ele fez curso e treinamento para extração e sabe fazer bem feito? Faça. Pelo menos essa parte periodontal. Já o demais, canal, próteses, isso aí já é mais para o dentista veterinário. Tá? Não, mas dá para fazer uma boa parte já. Sim, eu dou curso já há uns 15 anos na minha clínica. Eu tenho muito colega veterinário que é clínico geral. Alguns se apaixonaram pelo odonto e foram fazer a pós, mas a maioria trabalha direitinho. Comprou equipe odontológica, as canetas, raio-x e faz um trabalho bem feito, sem ser colega especializado. Tá. Né? E existe aparelho dentário para animais? A gente faz muito pouco. Na verdade, quem mais procura esse aparelho por procurar é criador, que quer ajeitar algum dente, mas a ortodontia que eu faço é a ortodontia para arrumar algum dente que esteja machucando, por exemplo, um dente pegando palato, algum dente machucando o paciente, aí sim eu faço a ortodontia, mas tem aparelho sim. Mas vale a pena, ou seja, não é sofrido, como que é? Igual ao nosso? Porque às vezes não é melhor extrair, não sei, estou perguntando. Assim, no meu ponto de vista, né, que eu não arrumo para estética, eu prefiro diminuir o dente, por exemplo, fazer canal. É muito mais rápido. Quem arruma para estética e quer aquele dente lá, realmente é um processo demorado, até ajeitar o dente no mesmo no lugar correto, leva um tempo, né? E não é uma área que eu trabalho. Eu trabalho só com a ortodontia se for machucando o paciente. Uns 20 anos atrás eu ganhei um casal de Terra Nova de Portugal, do português estava mudando para cá. E não sei por que cargas d'água eu fui fazer aparelho da cachorra 20 anos atrás, lá com o Herbert e com a Sim, ele é o que mais faz aparelhos. E, com certeza não deu certo. É o maior trabalho, o maior rolê, e não ficava, saía fora aquele, como é que chama aqueles? As borrachinhas, o brackets. Metalzinho, as brackets, É porque o cara que me deu o cachorro, acho que ele era da estrutura de beleza, e ele me induziu a arrumar aquela boca. Mas não tinha por que eu arrumar. O cachorro não estava sofrendo, entendeu? Era mais questão estética. Então, na maioria das vezes, o aparelho é para questão estética. Muitas vezes é por questão estética, né? Mas depende. Por exemplo, tem gente que faz muito por questão estética. Eu, pessoalmente, não faço. Não estou muito de acordo, mas não faço. E também por falta de conhecimento. Eu faço só ortodontia quando preciso desviar um dente que está machucando o tecido. Isso sim, eu apoio. Mas você comentou agora de uma questão desculpa, me fugiu a palavra, não sei se é implante que você falou? Prótese. Prótese. Sim. Tá, em que situação que a gente coloca prótese quando o paciente fratura o dente
E a gente deveria colocar mais prótese, inclusive, em dente fraturado. O dente fraturado, quando a gente faz o canal, ele perde a sensibilidade dele. Então ele pode voltar a fraturar com facilidade. Por isso que a gente pede, mude os hábitos para não ter que fazer a prótese ou quebrar o dente de novo. Mas a gente coloca a prótese quando? Cachorro policial, cachorro do exército, cachorro que precisa daquele dente e tem que continuar usando, a gente sugere a colocação da prótese. É uma prótese metálica protegendo o remanescente, né? Tá. Mas não faz, não é indicado, ou não tem nem procura, imagino, fazer isso porque acha bonito. Não sei. Vou tirar o dente normal e colocar um dente metálico. Uma vez o Joso atendeu uma pessoa que era meio doida, né? Inclusive, a hora que ela perguntou da anestesia, né? Tipo assim, o Joso explicou, né? A anestesia, ele vai ficar meio sedado, meio chapado. Ah, tipo cocaína. Eu falei, nossa... É uma pergunta... Não, senhor. Cocaína estimula. Que estimula. A gente ficou meio assim, tipo, nossa, que sem... E justamente esse cliente, ele falava assim, estranho... Ele queria colocar... A gente fez a prótese num dente. Joso fez em 2 dentes do Pitbull. Eu lembro o nome do bicho, mas não vou falar agora. E ele falou, não dá para fazer nos outros dentes também? Eu falei, não dá. Né? Não, a gente não pode desgastar uma estrutura natural por tá, mas essa prótese, humana, né? Você falou que ela é metálica, mas metálica. Ela tem a cor do dente natural ou fica com o dente metálico? Não, fica o dente metálico mesmo. Porque, assim, se a gente quisesse fazer o dente da cor do dente mesmo, né? A prótese branca, ela tem que ter cerâmica em cima. Sim. E a cerâmica, na nossa boca, a gente suporta a nossa mastigação. No cachorro, uma primeira mordida racha tudo isso daí. Por isso que sempre é metálico. A gente nunca faz por estética, nem sequer a prótese. A gente deixa... E o pessoal gosta de metálico, né? Quando põe metálico, justamente quer, põe nos outros dentes também. Fala, menino, para com as drogas, para né? Diga não, porque... diga não às drogas, porque não vai levar nada. Assim. É bobagem, lembrei dessa história. E a dentição, vamos falar dos cães e dos gatos, tá? Chega um momento em que o animal vai perdendo os dentes, é natural isso acontecer, ou não deveria acontecer, e acontece porque justamente não foi feito um bom trabalho? Excelente pergunta, né? A intenção é separar o que é normal do que é comum, né? Cães terem tártaro não é normal, é comum. E que essa doença leve à perda dentária não é normal, mas pode ser comum. Que nem, por exemplo, na humanidade, como eu sempre dou exemplo de 1720, 1789, a Revolução Francesa. As pessoas perdiam dente e parecia normal, porque não tinha dentista, né? Mas era comum, é falta de cuidado. O normal é que a pessoa mantenha o dente na boca. Então, em cães, o envelhecer, né? Tem muito esse conceito, né? Tipo, o cachorro tá ficando velhinho, ele já não anda muito, ele fica quietinho num canto. Faz consulta de dor crônica. E, de repente, você precisa de uma medicação para melhorar. Porque a gente tem isso, né? É normal que ele tá velhinho e ele não se mexe. Não. Tem que correr atrás, porque não é normal, é comum que ele tenha dores e não se mexa demais. Não é normal, né? E já que você falou... Tem alguma? Não, tem várias. Então, vamos intercalar. A nossa super pauta. Inclusive, Jesus, estou esperando os momentos mais que a gente já tinha falado antes. Você falou você falou de anestesia. Sim. A gente já ouviu aqui que tem gente que faz extração, ou limpeza, né? Sem anestesia. Sim. E, então, na tua vivência, você acredita que tem que ser anestesiado o cachorro? Sim, a raspagem dentária sem anestesia, né? Seja ela chamada de tratamento, agora querem colocar, chama manutenção de saúde oral sem anestesia. A manutenção correta é a escovação, que isso pode ser feito sem anestesia, eu concordo. Agora, o uso de instrumentos cirúrgicos na boca do paciente acordado pode machucar a gengiva. Se a pessoa vende isso aí como tratamento, né, ela está limpando os dentes. Eu falei, né, dos 42 dentes do cão, se ela raspar 41 dentes em todas as superfícies, o que é quase difícil de fazer na parte interna, né? A gente falou até da escovação, é difícil. Que ela deixe um dente com doença debaixo da gengiva, isso aí beira a imperícia, a negligência, a imprudência. Então, esse tratamento ou manutenção com os instrumentos cirúrgicos leva a que esse procedimento seja cirúrgico, ele é cirúrgico. Se você está usando um instrumento cirúrgico na boca de um paciente, isso é uma cirurgia. Quanto tempo demora uma intervenção dessa? Quanto tempo demora para limpar com anestesia? Bem feito, com a radiografia e o diagnóstico, que é o mais importante, né? Quando a gente limpa, a gente não limpa só o dente, a gente primeiro faz a sondagem, radiografias e diagnóstico, mas a limpeza deve durar pelo menos 1 hora. Uma limpeza sem anestesia... Vai demorar 2.
Não, uma limpeza sem anestesia pode demorar mais ou menos, só que demore 10 horas ou 20 minutos está mal feito, porque vai deixar a doença debaixo da gengiva. Então, independente se é menos tempo ou mais tempo, né? É menos bem feito. Exatamente. E outra, uma coisa que também tem que ser observado, o tutor, se ele tem acesso a esse tipo de manutenção, é saber se realmente foi feito sem anestesia. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu estou fazendo com hipnose, eu canto uma musiquinha mágica, ele dorme. Telepatia, eu faço telepatia, eu me comunico com o olhar, mas aí põe uma gotinha de alguma coisa na água do cachorro, na boca. Então, às vezes eles ficam mexendo na língua, é muito estranho. Né? Então, coisas para pensar. Se ele fica mexendo a língua demais, nossa, vamos estudar a ketamina, ela dá um efeito parecido, não é engraçado? Coisas para pensar. Então, é muito bom observar, vamos ver se não tem nenhuma medicação na lixeira, porque será que realmente está feito sem anestesia? Agora, aproveitando o assunto, imagina que tem um animal que, por qualquer razão, não pode ser anestesiado. Sim. Seja porque tem uma idade muito avançada e o risco é alto, seja porque já teve alguma reação negativa numa cirurgia, num procedimento anterior. Ou seja, porque está no meio do nada e não tem veterinário. Isso, tá. O que é o recomendado? Fazer sem ou não fazer e tomar outra providência? O preferível é não fazer. Tá. Porque o limpar o dente sem anestesia, ele vai incorrer em que a pessoa tem a sensação de que ajudou em alguma coisa ou melhorou a saúde, sendo que não melhorou. Eu falo assim, se fosse de graça... Tá bom, né? Se for de você fez de graça, não tá bom. Agradeço o seu carinho, você tirou o tártaro aí sem anestesia, mas agora você pagar por isso como se fosse uma ajuda, se isso tecnicamente não tem nenhuma influência na saúde, é aí que beira um pouquinho o erro, né? Então melhor não fazer nada. Na verdade, é melhor manter com antisséptico bucal, né? Higieniza a boquinha todo dia com antisséptico para diminuir a carga bacteriana, mas o remover o cálculo em si não vai ajudar em nada. Vai dar a sensação para a pessoa, falar, eu estou feliz que ele está bem, mas o cachorro não está dando a mesma. E como eu falei, se fosse de graça, poxa, tá, obrigado pelo carinho, mas se é cobrado por isso, como se fosse um tratamento, tá errado. Então vale a máxima. De graça até injeção na testa. Exato, de graça até injeção na testa, exatamente. Não vou condenar, não. De graça até limpeza de tártaro. Até isso, se for de graça. Sem anestesia. Sim, mas cobrando. Mas é difícil o cachorro permitir tanta manipulação. São poucos os cães que vão permitir. Sim, a gente estava conversando da escovação, né? E o Campelo me perguntou se a parte interna é difícil escovar a parte interna. Aí eu pergunto, como é que eu não consigo colocar a escova na parte interna, mas vai um cidadão que canta musiquinhas mágicas e telepatia, e ele usa uma cureta afiada na parte interna. Quer dizer, é muito difícil. Por isso que o que acontece? Acaba fazendo a limpeza na parte externa, o tutor fica feliz, dente está branco, fica comemorando e, na verdade, aquilo não está feito o tratamento completo, a manutenção completa. Então, eu disse, se isso fosse de graça, ok, mas vender isso como manutenção ou tratamento já é complicado. E o que faz um animal ter mais ou menos cálculo do que outro? Porque eu pego cães da mesma idade... Sim. E parece que o dente nasceu, e eu tô falando de idades altas, há 8 anos, tá? Mesma raça? Não sei. Eu tô falando, vou usar os meus cães, tá? Então bom. Eu tenho um vira-lata que tem 8 anos, que parece que o dente nasceu ontem, tá? E nunca fez nada, tá? Nem mesmo escovação. Deus Desculpa, do céu. mas eu não escovei. Foi sorte. São muitos ataques. Sorte, E um outro cão de raça que tem a mesma idade e que tem... Nossa, tá precisando já fazer uma limpeza. O que muda, cara? É genético? É o quê? Tem duas coisas que influenciam, né? Tipo, a imunidade do paciente, mas isso eu falo depois. Mas eu te perguntei da raça, porque o que influencia não é a raça em si, mas é o porte do paciente, né? Se eu tenho acontece isso, né? A pessoa tem um York de 1 aninho e fala, eu vou pegar outro York, eu vou adotar. E pega outro York, meses, vai. E eles crescem, só que um é o Nano York e outro é o Yorksauro. Mas tem a mesma idade, a mesma raça, inclusive, né? O Yorksauro, gigantão, grandalhão, e outro é um Nano York. Pronto. Os dois comem a mesma comida, moram no mesmo ambiente, têm o mesmo manejo, se escova, se não escova, tanto faz. O que acontece é que quanto menor o cachorro, menor o porte do cachorro, proporcionalmente maior são os dentes na boca. Certo. E como os dentes são muito grandes na boca, eles ficam mais apinhados e juntam mais biofilme. O outro cachorro ficam mais juntinhos. Quando você pega um cachorro, um labrador, um golden, tem dentes grandes, boca grande, só que aquele dente proporcionalmente é pequeno para a boca. Então eles são dentes mais separados, os famosos diastemas, sempre tudo mais separados. Então junta menos biofilme.
Então, uma coisa que influencia é a anatomia do paciente. Quanto maior o dente na boca, mais biofilme vai juntar, mais proporcionalmente ao tamanho da boca. Exatamente. Quanto menor o cachorro, então, ele vai ter mais problemas. Exatamente. Quanto menor o cachorro, mais problema. Agora, e uma coisa assim... Eu perdi o que eu ia falar, mas assim, quer dizer então que os cachorros... voltei. Os cachorros pequenos vão ter mais... Se a gente não escova, os cachorros pequenos vão ter mais problema de tártaro. Sim. Então aí você indicaria que ele tem que fazer limpeza no veterinário de quanto em quanto tempo? Essa também é uma pergunta muito boa, na verdade. Mas é uma pergunta que acontece com a gente. Sim. No dia a dia, não é? Você fala, eu não escovo, você vai ter que ir no veterinário, mas de quanto em quanto tempo? Eu trabalho com odontologia desde 2000. E a gente aprendia, em aula a gente falava, tem que fazer todo ano. Então. E animais menores a cada 8 meses. A gente conheceu um professor de 40 e poucos anos de experiência, o James Anthony. E ele falou, Leon, não tem que fazer limpeza toda hora. É uma agora, é outra, sabe-se lá quando. Só que a responsabilidade do cuidado e de escovação é do tutor. Então, se eu faço a limpeza do teu cachorro, e você escova os dentes todos os dias, de repente eu vou fazer a próxima limpeza daqui a 4, 5 anos. Sim, mas os caras não fazem, não vão escovar. Então, aí justamente, se não escovam, juntou tártaro, cálculo dentário, fazer em seguida. Se for no vai ter que fazer. Tem cachorrinho pequeno que a pessoa não escova que faz a cada 8 meses. Caramba. Né? 8 meses? 8 meses, a cada 8 meses. Mas melhor fazer isso do que não fazer, né? Exatamente, porque aí o que acontece? De 8 em 8 meses, o procedimento, o tempo é menor, o valor é menor, o risco é menor. Se a pessoa deixar acumular aquilo 5 anos, aí vai ter extração dentária, o preço aumenta, o tempo na mesa aumenta, risco de anestesia aumenta. Ou seja, a prevenção sempre vai ser a melhor forma de cuidar dos bichos, né? Porque antigamente, antes de vocês existirem, os dentistas, a gente ouvia, a cada ano, a cada 2 anos, você tem que levar para limpar a tártara. Obrigado. Aí agora veio a questão da escovação. Mas eu conheço o pessoal. O pessoal não faz coisa mais básica do que a escovação. Né? Exato. Não passeia. No nosso caso, não passeia, não educa, é pior. Entendeu? A escovação acaba para nós ficando em segundo plano, porque tem coisa que o cachorro pode estar correndo risco de vida. Concordo. Ou está botando a pessoa em risco, ou está correndo risco de vida. Mas assim, então a pessoa que não escova vai ter que saber que, sei lá, de 6 meses a 1 ano, ela vai ter que fazer uma limpeza na boca do cachorro. Exatamente. É a responsabilidade dele, né? A palavra do momento é tutor, né? O tutor, o pai, o dono, o cliente. Ele tem a responsabilidade sobre a saúde do bichinho dele. Então, se ele quer manter o bicho saudável, com todos os dentes na boca, cuide, escove. Não vou escovar. Então, meu filho, vai lá no Dentista Vet, no Leon, faça a manutenção. Não vou fazer. Então se vira. O que eu faço? Mágica? Põe um pozinho. Não tem mágica. Não tem muita mágica. Ou a pessoa cuida ou não cuida. Pronto. Aí ela vai ter o destino dela, né? Você falou do outro fator do cálculo, que era a imunidade. Você falou depois. Sobre a imunidade, o que acontece que justamente vai aquele negócio da inflamação. O paciente vai ter tártaro, a gengiva vai inflamar. E tem pacientes que a gengiva inflama, mas ela consegue segurar aquela contaminação e fica no equilíbrio. E tem outros que com pouco tártaro a gengiva inflama e ela acaba se autodestruindo. E aí leva a perda de suporte e perde dente. Então também depende muito da imunidade do paciente, como ele encara a doença. E o que é o normal? O que é o aceitável? Numa idade X já começa de fato a cair dente, na verdade, no meu ponto de vista, né, como eu represento a odontologia veterinária, nada é normal disso, né? Nada é normal. O que a gente sempre pensa, a partir dos 2 anos, se já está com cálculo, já procure fazer a raspagem polimento dentária, profilaxia periodontal. Qualquer dente com mobilidade já mostra que esse paciente está com doença. E, de novo, da parte dentária eu não estou nem preocupado, porque eu vou resolver. O problema é a inflamação que foi no organismo o tempo inteiro. Então, nada disso tem que ser aceitável, né? Mas, claro, como até agradeço o convite de estar com vocês aqui. Minhas respostas são essas respostas do mundo técnico, né? Como pai de gato, por exemplo, assim, eu moro com a Roberta, a gente tem 2 gatinhas, a Betolina, a Betina e a Luana. Você escova o dente delas? Não, óbvio que não, porque elas não deixam. Eu corro atrás delas no apartamento, mexo na boca. Vem aqui, Luaninha, Betina, pelo amor de Deus. Arranha, morde, então... Mas é comum limpeza de tártaro, que a gente chama de limpeza de tártaro em gato? É comum, sim. Igual a gente cachorro? faz. É igual porque cachorro. A gente não é gateiro. A única eu diferença... tenho uma gata lá e nem olha a boca dela. Então, ele não olha... Por que você não olha? Por quê? Porque o gato, ele tem um jeito diferente de ser. Sim. O cachorro, ele vem e lambe a sua cara com bafo e você abre tem que a bocona. Abre a bocona, respira, vem lamber na sua cara, tudo. O gato, ele tá na geladeira, tá na Telhado. janelinha... Quando você chega perto, fica entojado, saiu correndo, então você não tem tanto contato e proximidade, né? Claro que as minhas duas, a Betina e a Luana, não escaparam de fazer a limpeza. A gente adotou elas em março, já passou em limpeza. Com certeza. Não vou conseguir escovar,
beleza, não é vergonha admitir isso. O problema é não deixar, não tratar. Eu já corri atrás e tratamos. E você é dentista vet de quê? Só de cachorro e gato? Cães e gatos, só cães e gatos. E esses pets não convencionais aí? Tá começando a ter dentista disso aí? Já tem um pessoal que trabalha com isso aí. Eu, alguma vez, quando trabalhava na USP com o Gioso, né, como orientado dele, a gente fez onça, tigre, alguma viagem que eu fiz pro Chile, eu já fiz tigre, puma, mas assim, é uma coisa exótica. Eu fiz, é legal, os princípios são os mesmos, mas eu não vivo disso. Meu negócio é cães e gatos, é o que eu mais faço. Né? Convencional, chinchila, coelhinha, essas coisas, tecnicamente eu não mexo, não tenho muito conhecimento para isso. Tá. Já fiz no passado, mas não faço Uma mais. vez que a gente tem uma família super responsável e preocupada, que faz a escovação, ainda que não seja diária, mas com frequência aí 2, 3 vezes por semana, o que pode mais acontecer? Uma pancada? O que mais pode acontecer que tenha que levar o animal para um dentista veterinário? Fratura dentária. Né, que a gente tem que falar disso, fratura dentária, né? Tipo, a fratura acontece, você falou do cão de guarda, cão de trabalho na polícia, Sim. É muito comum o cachorro que faz a parte de proteção machucar o dente ou não? Sim, é muito. Inclusive, muito comum que eu digo, lógico, pra você vai ser comum Sim. porque você pega alguns casos, né? Mas ele não tá mordendo coisas assim tão duras, né? O que acontece dos cães da polícia ou do exército é que eles não fraturam o dente mordendo um cidadão, né? Porque raramente também isso fica acontecendo, mas é mordendo a grade. Da baia, nos treinamentos, né? Quando os policiais põem aqueles negócios para fazer treinamento, aí sim tem os traumas. Não é no trabalho em si, é raro. Mas mesmo o material também não é normalmente duro, mas é mais grade. A vasilha de alumínio, então eles ficam... Normalmente eles são bichinhos que acho que vocês devem saber mais do que eu, são estressados, eles são pilhados. Igual os cães de agility se machucam assim. Sim. Na caixa por exemplo, você faz um treino de agility, aí você põe ele para descansar na caixa enquanto você vai treinar outro, ou do mesmo dono ou de outro dono. Sim. Ele às vezes fica lá doido para voltar e começa a morder. Sim. Entendeu? E mordendo a grade da caixa, eles quebram o dente. Do que eu conheço do Dan há décadas, né? De que eu era recém-formado. Eu conheço o Dan, ele é famoso, né? E eu lembro... Não, é verdade, é verdade. É uma pessoa famosa. Eu lembro sempre dos Border Collies, dos Agilities, né? Os Border Collies quebram o dente fácil. Fácil, porque eles são muito terríveis na questão de morder os objetos, alguns brinquedos são duros, ou morder grade de caixa. Então, exatamente. E quando a gente recebe no Dentista Vet um Border Collie, você já sabe, é diagnóstico. Até para o enfermeiro, o que é? É fratura dentária, quase sempre é. Eu já atendi uma vez uma filhotona um filhotão de Border Collie com 9 meses quebrou um dente. Dá para fazer canal? Dá. A gente fez o canal, manteve o incisivo. Na semana seguinte, o doutor quebrou outro dente. Só que estava muito feio. Esse aqui vamos extrair. Na terceira vez, voltou um mês depois, o doutor quebrou o dente. Falou, olha, na 10ª é grátis. Tá? Só tem desconto na 10ª. Mas não está compensando muito, você não está entendendo. Tem que cuidar. Tem que mudar o manejo aí, Exato. Né? E nem era de objeto duro, era de correr, de escorregar, de bater a cabeça na parede. Falei, ó, 10 vezes aqui, aí damos um desconto. A senhora ganha mais uma cápsula de café, que é o máximo que a gente dá de cortesia. Mas tem gente que pede desconto, né? Doutor, me dá desconto. Eu falei, não, mas eu te dou uma cápsula mais de café. Você pode levar, atrasa um dia. Pode usar a mesma várias vezes. Dá desconto. Não tem, né? E fora esses episódios de cães atletas esportivos loucos por atividade, o que mais quebra dente? O que mais quebra dente, né? A gente sempre quando fala, né? Acidentes, brigas, quedas de altura, mas o que mais quebra dente é brincar com objetos duros. Né? Então, na nossa estatística, a gente fez um trabalho com o Gioso, um trabalho publicado. O Gioso e o Alexandre Venceslau, que trabalha com odontologia veterinária, meu sócio, de 300 cães anestesiados que ele examinou com detalhes, fotografado e tudo mais, 25% tinha uma fratura dentária e, na época, nesse trabalho foi feito em 99. Ele foi prêmio Walton, o Gioso e o Alexandre Venceslau viajaram até para a Inglaterra com esse prêmio aí. E, na época, a gente mostrou que 25%, mais ou menos nessa porcentagem, tinham fraturas dentárias associadas a ossos naturais, na época, né? Porque o que mais tinha na época de brinquedo, além dos pelúcias, era osso natural, né? Hoje em dia eles têm acesso a celular, telefone, brinquedos de plástico duro, nylon, né? Então aí quebra dente mesmo. Nenhum tipo de osso a gente pode dar para os cachorros? De preferência não. E aí, claro... Nem os de couro natural, aqueles mais que não são tão... Se o couro for maleável, sim. Então, é sempre a escolha do objeto que você vai dar para ele mastigar ou brincar, sempre. Objetos maleáveis ou quebráveis, ou que eu consiga fazer uma marca nele, com a chave do carro, com a unha,
Aí você pode dar, porque ele, na hora dele mastigar, ele vai destruir aquele objeto. Se porque for na vida osso, natural ele come carne e não come osso, mas ele rói o osso, né, com o resto de carne. Inclusive até a expressão que ele estava comentando, né, tá no osso é porque tá na miséria. Então assim, se ele está na natureza, ele come carne, a presa, vísceras, o osso ele não come. Ele só vai roer o osso na miséria, quando não tem mais nada mesmo, ele vai tentar tirar a última carninha do osso, né? Mas se o osso não tiver carne, ele nem mexe mais aquilo. Então não é natural dos animais na natureza usarem o osso. Né? Então o mercado, os treinadores e os donos estão fazendo tudo errado. Assim, ossos naturais, casco, casco, né? Tipo assim, por exemplo, assim, quem gosta de chifre? Eu falei, ninguém. Então não dê. Se você não quer chifre, não use para o seu cachorro. Né? Ninguém. Casco não é chifre. Não, mas tem gente que dá chifre de boi. Dá chifre. Uma vez uma dona trouxe um pedaço de chifre da Inglaterra, parecia uma pedra. Vou pra fazenda com meus cachorros, cara. Eles pegam tudo isso. E não fui eu que dei. Sim, não. É um ambiente natural. Mas sabe que Mas eles pegam como brinquedo, eles não estão se alimentando. Mas uma coisa que eu falo assim, faz muito tempo que eu trabalho com isso e quando eu era mais jovem eu era mais impetuoso. Não pode dar osso, não pode dar casco, diga não ao chifre. A minha campanha era essa. Hoje em dia, né, eu já não falo não pode. Já aceito assim, o chifre. olha, já aceito o chifre com mais facilidade. Tá ficando mais manso. Tô ficando mais manso. Se eu não percebi... Não, o que eu falo é o seguinte, tomar cuidado porque pode fraturar. Então, às vezes tem gente que vai dizer na minha cara, Leão, eu sempre dei osso e nunca quebrou. É verdade, cientificamente você tem razão. N igual a 1 na sua pesquisa, mas eu acredito em você. N igual a 1, tá bom, beleza. Fazer 2, 3 também. 2, 3, 10, tá bom, beleza, verdade. Mas então o que eu recomendo é assim, tomar cuidado, porque pode acontecer. E outra também coisa, tem cães e cães, né? Tem cães que são mais tranquilos, tem cães que vão disputar pelo osso, tem cães que é mais ansioso. Se a gente pedir uma pizza, por exemplo, vamos comer uma pizza, eu pego a pizza e mordo. O Dan, mais elegante, pega devagarzinho, achei um carocinho. Aí o campeão, dá pizza aqui, bum. Comeu azeitona. Com o mesmo caroço, ele pode quebrar o dente. Não, e de nós três, certeza que sou eu que quebro o dente. Eu quebrei o dente, eu vou contar isso que eu não ia contar. Ai, caramba. Eu quebrei o dente, assim, eu sempre falo, uma coisa pior que me doeu na alma. Puxa. Eu sempre comento, a minha família é da Argentina e perto da clínica tem um restaurante gostoso lá. E é o único lugar que tem, além do churrasquinho da carne que você pega por quilo, o potinho de chimichurri. Puxa. Vocês gostam de chimichurri? Nossa, que delícia. Eu enchia a carne com chimichurri sempre. Eu tava conversando com a Roberta, a gente tava almoçando junto, e numa hora dessas eu me emocionei, pum, mordi forte um carocinho do chimichurri. E na hora eu escutei assim. Dá pra ouvir no áudio? Pronto. Nossa, mãe, saiu uma lasca, começou a doer. Eu falei, nossa, doeu tipo uns 10 minutos. A Roberta fala que foi só 30 segundos. Eu falei, nossa, só foi 30 que você chorou. Mas doeu, nossa, dói demais. Então, hoje e ontem eu fiz consulta de gente que deu objetos duros e quebrou o dente. Doutor, será que tá doendo? Porque eu acho que não. Falei, então, vai comer lá no restaurante, você vai gostar do chimichurri. Quebre um dente para você ver. Porque se a pessoa não passou por essa experiência, não sabe como dói. E o cachorro, obviamente, né, ele quebra o dente, mas ele não vai te avisar. O Campelo liga no Leon, ele fica quieto. E por isso que muitas pessoas não percebem esses traumas. Mas às vezes tem até uma alteração comportamental, né? O cachorro pode ficar meio bravo, vai mexer ali no dente, dói, come menos. Sim, e aí, claro, depende cliente. Se o cliente for mais atencioso, nossa, tá estranho, ele não tá muito animado. Hoje ele comeu. Agora, se tá, tipo, os do Dan, que tá lá no sítio, ele nem tá vendo o que tá acontecendo, e depois ele vai, uma semana depois tá tudo bem, você já nem percebeu mais. Né? Então depende muito também do cachorro, da índole, do objeto. O cachorro fica no pátio o dia inteiro, eu não percebo nada. Sim. Ele tá dentro de casa, porque eu tenho umas gaiolas. Então aí que eu percebo as coisas. Então, exatamente. Por isso que eu faço ele dormir em casa, porque senão eu não vou ver nada mesmo. Exato, quanto mais atencioso... Pelo menos quando eu vou prender, eles pedem para entrar e para dormir nas gaiolas deles. Mas assim, a hora que eu faço esse manejo de manhã e à noite, é quando realmente eu percebo se tem alguma coisa. Entendi. Eu alimento eles de manhã, eu já sei se não comeu, ou se alguém vomitou, ou se aconteceu alguma coisa. Porque se deixar soltos, você não vai ver mesmo. Então, e justamente aí que está, de exemplo, né? O que o Dan faz com tantos bichos. Quanto mais carinhoso o tutor, mais atencioso você é, mais rápido você diagnostica ou muda o manejo. Se a pessoa é desleixada, não está ligando muito, realmente aí acontece, né? Não só a fratura dentária, outras doenças também, né? Então a gente tem que ter muita atenção. Então o osso a gente não pode dar. Osso natural, evitar, né? Eu recomendo, evite. Se vai dar osso natural, tenha meu número, porque alguma hora pode acontecer alguma coisa. Você devia. Você devia incentivar. Eu devia incentivar. Dê osso natural por acaso, né? Eu lembro, quando eu era mais novo, eu ia na
nas lojas, né? Quando eu era mais novo e tava fã do odonto, com gioso, Você eu ia queria na tirar loja, tudo. falava, moço, não pega esse osso, vai quebrar dente, né? E a pessoa, cara, menino louco. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu vou lá, compro minhas coisinhas dá o das cartão. gatinhas, falo, tô vendo, que cachorro, é legal, osso, tem que tomar cuidado. Ó, qualquer coisa, meu cartão é esse, eu sou dentista veterinário. Ó, que legal, falo, se precisar, me ligue. Porque não, né, tem uma frase que eu aprendi, não sei se foi com meu pai ou com um professor argentino. Ele fala assim, a juventude é uma doença que o tempo cura. Então, antes eu era mais assim, agora assim, não, então, meu cartão vai precisar... O que eu vou fazer, né? Mas, Olha, olha, Não é boa, né? A juventude é uma... Meu pai que fala isso. A juventude é uma doença que o tempo cura. Então, verdade. Agora, é muito comum. Um momento emocionante agora. Foi, vamos fazer um corte sim, desse aí. essa. Mesma coisa, Leon. É muito comum a utilização desses brinquedos de nylon. Né, cara? Eu podia pegar agora... Assim, É muito comum essa utilização dos brinquedos de nylon. O que você recomenda já? E assim, alguns cases de fato precisam para gastar um pouco de energia, um cachorro que fica mais tempo no apartamento, precisa ter alguma coisa ali para mascar, senão ele acaba destruindo o sofá, enfim. Já que não pode dar o osso nem os nylons, que você não recomenda. E o couro ele come rápido. O que você recomenda que seja uma coisa mais resistente e que não corra risco, ou que pelo menos diminua o risco de ter uma fratura? Talvez, assim, até, eu não tinha pensado nisso, mas, por exemplo, vocês devem ter acesso a esses Kongs grandões, né? Eu acho assim, se o objeto for... Tem um Kong até que parece que é de borracha, né? Sim, se for um Kong desse, grandão, maior que a boca do paciente, eu acho que se ele brincar com aquilo lá, não acontece nada. Tá. Né? Se o Kong for menor, acontece? Se for um Kong pequeno, muito duro para um Golden, ele quebra aqui, ele pode morder errado e virar fraturado o dente. Tá. Né? Agora, se eu sugeriria para um bichão grandão, um Kong grandão, que ele não consiga pegar com facilidade. Por exemplo, o meu Oliver, quando ele era mais filhote, eu lembro que eu fui na Decathlon, eu comprei uma bola de futebol americano. Ele não conseguia pegar aquilo com facilidade de tão grande que é. E ele se divertia com aquilo, se distraía. Então, talvez tomar cuidado com que o objeto não seja muito duro, se ele for de borracha, mas que ele seja grande. Porque aí vai entreter ele mais tempo do que uma coisa pequena. 90% do mercado está fazendo errado. Não, mas eu vou cortar essa última parte. Sim. Depois fazer um corte. Vai cortar? Falando do Kong. Falando assim, pô, quem sabe a gente não apresenta lá para a Lumar, os caras não patrocinam. O cara falou, não, compra um Kong. O que eu faço? Eu compro um Kong. Ah, tá. Não, as pessoas dão. Não, mas tá gravando agora? Não, tá funcionando. Ah, tá funcionando? As pessoas dão Kong. Vai cortar? Não vou cortar. Não, então não. As pessoas dão Kongs menores. Sim. E dão brinquedos duros e dão osso. Sim. E eu gostava, e todo mundo. Eu confesso que eu costumo recomendar. Qual que é a outra marca que você falou? Eles têm uma coisa grande, sim? Não, Lumar é quem traz a Kong pro Brasil, é importador. Então, eles... Não, mas tem três empresas que a gente mais recomenda, que é a Pet Games, a Bud, né? E da Kong. Mas assim, é isso que eu falei, eu entendo o seu lado, mas é que se você chegar pra mim e perguntar assim, Gustavo, existem Golden agressivo? Você tem labrador, né? Sim, o labrador. O labrador é um cachorro super dócil, não é? De Sim, maneira geral. sim. Mas, Gustavo, existe labrador bravo, agressivo? Alguma vez já vi, né? Alguma vez já viu? A maioria das pessoas vão dizer, não, imagina, Golden e labrador super dócil sempre. Sim. Mas, como a gente trabalha com comportamento, chega pra gente os Goldens e labradores agressivos. Exatamente. Ainda mais e pra entre você eles. só vai chegar os caras que comeram nylon e deram problema. Né? Não, mas entre eles. Porque às vezes o Golden e o Labrador são de boa com as pessoas, mas eles têm problemas com outros cães, eles são grandes. Uma mordida de um Border, de um Golden ou de um Labrador, são cães que têm uma boca grande, você sabe disso. Sim, não. E a mordida é parecida com a do pastor alemão. Exato. Sim, não, já vi quebrar em briga dente com dente, né? Também. Sim. Mas assim, não, mas talvez... eu acho legal isso aí, tem que tomar cuidado, as pessoas têm que ficar atentas mesmo. Tem que ficar atento. O que eu recomendaria seriam brinquedos grandes. E talvez um pouco mais maleáveis. Um pouquinho mais maleáveis, isso, mais grandes, que ele não consiga colocar aquilo na boca e cruzar o quarto premolar com o primeiro molar na função de tesoura. Se conseguir, isso já é uma benfeitoria. Legal. Porque eu entendo que você realmente usa esses recursos. Ok, uma coisa que a gente sempre sugere, e de novo, falando, né, de quando eu era mais novo, eu era contra. Hoje em dia eu falo assim, tomem cuidado. É muito importante, você que trabalha com comportamento e às vezes usa esse material, você também ficar de olho na boca. Tá alguma coisa diferente? Olha, procure um dentista veterinário. Não deixar de examinar. Sim. Né? Então, também não dizer, não é nada. Já aconteceu de veterinário falar assim, olha, não é, o dente quebrou. Não é nada demais.
Não, claro que é um problema, porque isso aí vai levar à contaminação. Então, se a pessoa que está dando esse brinquedo tem a responsabilidade de examinar, excelente. Vamos fazer o quê? É o teu trabalho, são os teus recursos, são suas ferramentas, então fica de olho. Sim. E o que a gente, pela Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, o que a gente sugeriria é que nas embalagens viesse um aviso assim, produto pode fraturar um dente, em caso de fratura procure um dentista veterinário. Ninguém vai fazer. Esta é a nossa luta. Mas eu acho que é o certo fazer, sim. Mas seria o certo. Porque tem um risco, né? Igual cigarro. Cigarro há 50 anos, o pessoal fumava dentro do restaurante. Hoje em dia, fala, olha, e continua vendendo cigarro, não vai proibir o cigarro. Sim. Só que vem um aviso de que a responsabilidade da pessoa que escolheu aquilo. Eu acho que isso pelo menos deveria ser assim, eu apoio. Porque a gente entende que a gente não vai bloquear a venda do produto. Então, beleza, tá aí, tome com responsabilidade, use, mas que venha um aviso. Mas isso que você falou é bem legal, até para todos os treinadores de cães, pessoal que está assistindo a gente, fica atento, porque a gente recomenda mesmo em algumas situações. Sim. Então, se a gente recomendar e acontecer alguma coisa e perceber, avisar a família, avisar o veterinário e poder encaminhar para que seja tratado. Porque você tem um cachorro ansioso, você passa 5 horas roendo um osso, é um alívio para todo mundo. Sim. Porque se ele ficar sem aquele osso, ele vai se mutilar ou vai destruir a casa. Entendi. Então, às vezes, vale a pena correr esse risco. Sim, contanto que tenha uma supervisão e que a pessoa que está cuidando desse adestramento, dessa educação do cachorro, manejo aí. Desse manejo, está de olho. Sim. Por quê? Porque se a pessoa não avisar, o que acontece hoje? Que hoje em dia tudo é processo, né? O cachorro quebra o dente, o cara fala, não é nada demais. Bom, aí esse dente contamina, chega uma contaminação, alguns anos depois essa contaminação chega ao osso, dá um abscesso e vai cair na mão de quem? Na minha. Ou de algum discípulo meu de odontologia veterinária. E ele vai falar, foi isto. Sim. E hoje em dia os proprietários estão, como eu falei, né, mais pais de cachorro. Se acontecer alguma coisa, ele vai processar. Sim. Ele não é mais o dono antigo, meu cachorro está lá. Não. Hoje ele assume essa família muito especial, ele vai processar. Sim. Ele pode correr atrás. Se a pessoa for louca, vai correr mesmo. Será que você pode destrinchar um pouquinho mais? Que eu achei interessante. O que acontece, qual que é o processo se o cachorro quebrar o dente, e às vezes o pessoal não viu, ou viu e não levou muito a sério, e deixou por muito tempo. Qual que é o processo? O que vai acontecer? O processo é o seguinte, o dente quebrando uma lasca, expondo a parte interna que é dentina, ou expondo realmente a parte viva, isso aí dói um pouquinho, depois começa a entrar contaminantes e aquele conteúdo morre. Mesmo atravessando a dentina. Aquele conteúdo morrendo leva a que a contaminação comece a crescer e aquela contaminação sai pela raiz, chega no osso alveolar, e aquilo dá 2 passos e chega na musculatura e abscesso. De morrer, tudo, morreu e não dá inflamação nenhuma depois? Não, raramente. Porque aí também depende muito da imunidade. De repente o cachorro consegue ter uma imunidade que ele aguenta, o dente está morto, tem infecção no osso, mas está mantendo. Mas qualquer estresse, qualquer coisa desequilibra essa imunidade. Por isso que demora muitos anos para dar um abscesso. Entendi. Não vai acontecer no mês seguinte, mas vai cair hoje em dia na mão de algum colega especializado. O que há 10, 20 ou 30 anos não acontecia, né? Tirava o dente, ninguém se percebia. Hoje percebe. Você falou da mordida de tesoura, que é a mordida da maioria dos cães e das raças, né? Sim. Mas tem cães que mordem diferente. Os cães que mordem diferente, que são prognatas, têm mais problemas de dente? Eles têm problemas característicos da boca prognata, né? Tipo, o dente fica... não é nem problema, por exemplo, um dente de um bichinho prognata, que os dentes ficam expostos no ar, eles já amarelam mais fácil, né? Isso não é problema, mas é uma coisa que poderia ser... não tem como prevenir. Mas a mordida em si não vai desgastar mais? Não vai não. O que eu falei de tesoura é ação de tesoura do quarto pré. Na frente ele não vai ter essa tesoura, mas ele vai ter doença periodontal porque o dente fica mais exposto ao ar. Bulldog, eu lembro dos boxers que tem uma prega aqui no incisivo que puxa mais, dá retração gengival nessas raças. Que tem muita coisa que pode acontecer, mas não, especificamente das fraturas dentárias, a mordida aqui atrás vai ser sempre a mesma. O quarto pré-molar cruzando com o primeiro molar. Num braquicefálico, num bicho grandalhão, um labrador golden, é a mesma coisa. É aí que eles destroem a carne na caça, né? E é aí que quebra o dente. Quebra muito o dente, tipo dos teus border collies, na corrida, pegando um frisbee com canino, incisivo, também pode acontecer, mas o que mais quebra de objeto duro é o dente de trás, o quarto premolar superior. Que as pessoas praticamente não veem, né? Exatamente. Não quando vai cuida aqui até aqui, pronto, não vê tudo, né? E depois vem um super abscesso. A gente vê os dentes que esteticamente estão influindo. Sim. Inclusive até no julgamento, né, na exposição, eles veem a mordida em tesoura, os incisivos, canino, não vem até o fundo, né?
E esse pessoal que você falou de exposição tem falta de dente, né? Às vezes acontece algum paciente ter falta de dente. E aí eles pedem para você colocar uma prótese bonitinha? A gente já procuraram, mas a gente não faz esse serviço. Então a gente não lida com nada em questão de estética visando a competição. É um absurdo, né? Sim, tem várias opiniões. Eu não estou muito de acordo, mas tem gente que faz... Igual o cachorro que é monorquídeo, que o cara põe um segundo testículo de silicone. É absurdo, porque isso aí transmite. Exato. Tudo bem que não é uma coisa, por exemplo, nunca falta de dente, tem raças que a falta de dente nem é desqualificante. Sim. Mas o cara quer que o cachorro seja o best in show, entendeu? Sim. É pura estética. Que não vai mudar. Sim, é justamente por isso que eu não sou muito de acordo, eu não faço nem estudo isso. Mas existe implante? Existe. Existe não, implantes. O pior disso tudo é que esse cachorro, teoricamente, ele vai nortear a criação. Eles vão usar o sêmen ou os óvulos desse cachorro e ele vai transmitir esse problema. Sim, eu concordo. Isso, inclusive, na literatura de odontologia veterinária... É para não fazer, é de ético. Justamente, existe a técnica, então o mínimo, o ético do veterinário que vai fazer é sugerir ou obrigar a castração. Boa. Vamos colocar um dente bonito, você quer escovar um dente a mais, você não escova 41, aí tem mais um, você não vai escovar ele. Mas você quer colocar o dente? Não coloca, mas tem que ter o compromisso de fazer a castração. Aí vai lá outro e põe 2 bolas de silicone. Exatamente, põe tudo... Aí vai da ética, né, do comportamento de cada um. Eu, por exemplo, não faço esse tratamento, nem ortodôntico, nem implante, né? O dentista veterinário, ele cuida só dos dentes em si ou de outras coisas que podem acontecer na boca? Por exemplo, sei lá, um papiloma ou... afta? Cachorro tem afta? Não, muito pouco. Ele tem algumas coisas muito parecidas. A gente cuida, por exemplo, na parte... o dentista veterinário, não só da parte dentária, né? Limpeza, canal, nos tecidos também, né? Que é o famoso bucomaxilo, né? O bucomaxilo, por exemplo, fenda palatina, né? Os cachorros que nascem ou tem alguma fenda traumática, justamente por brincar com madeira, perfura o palato, a gente vai lá e reconstrói. Câncer de boca, a gente pega muito, infelizmente, câncer de boca. Fratura mandibular por acidente. Os braquicefálicos que estão na moda. Agora tem bastante braquicefálico, né? O pugzinho, o Boston. Shih Tzu, estenose de narina, palato alongado. Então narina também a gente faz também. Porque essa parte quase uma um otorrino. Sim, quase um otorrino, né? Inclusive tem até um colega, o Leonel Rocha, de Taubaté, que ele está indo só para o otorrino. Talvez seja um dos primeiros que vai ficar só nessa área, né? Mas qualquer outro cirurgião poderia fazer também a parte de narina e palato. É que como está na boca, a gente acaba pegando essa área, né? Na verdade, a gente faz muita narina que não tem nada a ver com boca, porque a gente faz o palato alongado, né, do pug, do braquicefálico. Então, já que faz parte da síndrome do braquicefálico, a narina estenosada, acho que a gente aproveita, tem uma foto, sim, tem uma foto de um nariz, de um Boston, de um bulldoguinho francês. Então, ele tem a narina estenosada, não é minha área de atuação, mas eu abro a narina, porque eu já operei o palato também, né, e isso facilita bastante a respiração, né. Isso é um focinho? É um focinho muito fechado, né, que para quem gosta e quem cria braquicefálico, vê como normal. Só que a gente sabe que era melhor abrir essa narina, né? Então a gente facilita a respiração. Tem a foto depois também? Eu tenho, sim. Tenho a foto depois, sim. Quer que eu pegue agora? Coloca depois. Não. A gente coloca a foto depois aí, né? Tá. Mas a gente opera com laser, tudo. Então a gente facilita, né? Pensa, por exemplo, que na gente, né? Dan, que é um atleta, né? Ele vai correr. Ele vai fazer nadar. Ele vai nadar. É que nadar não ia dar o exemplo, mas você vai fazer um exercício. Se você coloca aquele adesivinho no nariz, só de puxar um pouco, o ar já entra com mais facilidade. Um adesivo. Então, imagina quando a gente abre essa narina, o ar que entra, né? Facilita muito. Fora o palato alongado. E, claro, na síndrome do braquicefálico tem um monte de coisa que aí já tem uma linha, o limite. Até aqui eu consigo corrigir, daqui para frente veio com pneumo, que tem outras alterações, né? A traqueia estenosada, colapso de laringe, um monte de coisa. Aí já não é minha área, né? Então, eu vou até o palato alongado e a narina. Legal. Legal. Acho que a gente tem outras fotos também, não tem, Ivan? Mostra pra gente aí. O que é uma isso? Fratura. Esta é uma fratura dentária, tá? É um cão que possivelmente estava mastigando alguma coisa dura, um objeto de nylon, um osso natural, ou um celular, pode ser. É o que eu digo, né? Celular? A gente não vai... mastigar celular pode quebrar dente, então proíbam os celulares. Não é assim. Então, não, eu também... Tira o cão da rede social. Tira o chimichurri da comida do leão. Não pode. É ter cuidado e responsabilidade. Mas esse aí quebrou o dente com algum objeto duro, né, e tá com conteúdo morto por dentro, e esse aí, infelizmente, foi para extração dentária, né? Porque com essa lasca não dava para salvar. Mas seu controle remoto?
Controle remoto também, né? O meu adora o controle remoto, eu adorava. O que mais tem de foto? Depois eu te indico um treinador. Aqui, ó, é um caso para mim, no meu ponto de vista de dentista veterinário, dramático de acúmulo de cálculo, que a maioria dos veterinários dirá, mas tem pouquinho. É verdade. Né? Agora, para mim é dramático porque não é pelo tártaro em si, é pela gengivite. A inflamação indo para o organismo inteiro. É que possivelmente ele deve ter 2 anos, então a inflamação ele está aguentando legal. Mas se ele tivesse 10 anos, ou se fosse uma pessoa como o Dan, de sub-60 ou eu sub-50 com uma dor na coluna, algum problema, isso aqui já causaria muito problema de saúde. Né? Uma gengivite dessa da foto aí, numa pessoa diabética, já causaria transtornos no controle de glicemia. Só para o pessoal que está em casa, o que você está falando é que o que mais te assusta é esta parte aqui da gengiva. Exatamente, essa gengiva inflamada. Vermelha, não inchada. Essa parte que feia, que todo mundo fala, nossa, isso é horrível, mas isso é o que é pior, na verdade. E tem tão pouquinho tártaro, olha quanta gengivite formou, né? Sim. Quanto causou. Então essa inflamação está indo no organismo e faz mal para a saúde, né? Mas as pessoas costumam dizer assim, vamos deixar para ano que vem. Gente, tártaro não é roupa suja, né? Tipo, roupa suja, semana que vem eu lavo. Porque se a roupa estragar, né? Você abre a cesta de roupa, tem larvas. Você pega, joga fora e compra outra, né? Agora a boca, dente, não tem como colocar, né? De novo, né? Sim. Tem larvas, assim, ratos andando. Você se livra da roupa e pronto, dente não, né? Aqui, né? Eu sempre tenho o cuidado de apresentar produtos que não tem no Brasil, né? Mas que vão acabar chegando. Isso aí acho que é uma bolsa com restos de algum animal, né? Tipo casco, chifre, joelho, que a gente fala assim, isso aqui pode quebrar dente. Então, se na embalagem tivesse pelo menos, tome cuidado porque pode quebrar dente. Se quebrar dente, procure um dentista veterinário e um QR Code, assim, de preferência do Leon, pronto. Eu agradeceria, mas, né, um QR Code para mim. Mas isso aqui você vê que esse é problema mundial, então mundial. O mundo inteiro está, de certa forma, equivocado. Sim. Mas poderia ser um QR Code falando sério agora, lógico. Sim, né? poderia. Pro ABOV, sim, não é? seria, sim. Com explicações para os donos. Ou então com um artigo técnico. Sim, até porque, assim, da nossa conversinha, o que a gente quer deixar claro é que a gente não quer ser contra totalmente. Porque não é uma postura bonita. Isso não, como eu falava, quando eu era jovem, vamos ser contra e vamos a favor. Hoje, talvez seja de fazer um pacto. Olha, se acontecer, procura um dentista veterinário. Não deixe de recomendar um alerta. Que pode acontecer e se acontecer, preste atenção. Exato. E leve para um especialista. Porque a gente vê, hoje eu vejo nos jovens dentistas veterinários, sou contra. Quer dizer, essa postura de sair gritando por uma bandeira, quando a gente tem mais idade, a gente já não quer fazer isso. Falar, vamos orientar do que ficar brigando. Então, a gente sabe que isso aqui nos Estados Unidos continua vendendo. Então, e nos Estados Unidos tem um disclaimer? Não tem nada também. Não tem nada. Não tem. Mas é que aqui aí sim. Tá igual. Isso aí foi em Los Angeles, hein? 18 de outubro. É verdade. A gente foi teve um show Power Trip lá, teve Metallica, AC/DC, Guns N' Roses, Iron Man, foi muito legal. Foi no deserto de Índio, na Califórnia. Muito bom. Aí, em vez de eu fazer turismo, passear, não, vamos para Beverly Hills, vamos para Malibu. Não, quero ir na loja tirar foto de osso. Esse é meu turismo, né? Boa. Aqui tem um brinquedo de turismo nylon, pet, né? Turismo pet, né? Eu vi essas coisas, tem que filmar. Então aqui tem um brinquedo de nylon, que eu acho que também tem no Brasil. Então toma muito cuidado, né? Tipo assim, que a pessoa entende. Isso aqui então, pode... Você vê, essa marca é tão antiga, tão importante... Sim. E não conseguiu ser impactada pelos dentistas mundiais? É porque, na verdade, nos Estados Unidos, o número de especialistas de odontologia veterinária, os board certified lá, é um número muito reduzido. Aqui no Brasil, justamente como aqui também tem um monte de faculdade de medicina veterinária, um monte de curso de especialização, quer dizer, a gente forma muito mais dentista veterinário. Inclusive, a nossa associação ela fez muito mais coisa do que os americanos fizeram. Eles são contra a anestesia free, publicado. A gente conseguiu já... levar para Conselho Regional e Federal uma colega que fazia, que inclusive pegou a condenação. Cara, mas eles são contra também. Eles são contra, só que aqui no Brasil a nossa associação é muito maior, o número de pessoas é maior e a ação que a gente toma contra é muito maior do que os faz os americanos. Mais efetivo, exatamente. Eu vi essa foto e lembrei de uma coisa, que tem uma marca que eu não vou lembrar o nome agora, sim, que inclusive... se eu não me engano, é de nylon, e tá escrito assim, indicada pelos melhores 10 em 10 dentistas, sim. Tipo uma Colgate que fala... Exatamente, 10... tem um logotipo da medicina veterinária indicado pelos... Isso. Eu não sei quais são os veterinários, possivelmente os que não estudaram odontologia veterinária, né? Porque aquilo não é... Eu não colocaria o nome de um veterinário numa indicação disto.
tá? Que o veterinário venda no pet shop, tudo bem, mas assim, não é bom, mas ele vende, pronto. Agora que ele assine aí embaixo, eu convido a empresa a falar, me dá nome de pelo menos, que é dentista veterinário que recomenda isso. Né? Entendi. É difícil, né? Tá. Esses brinquedos que tem, por exemplo, cordinha, que tem cerdas, Sim. ajudam? Eles ajudam, só que eu lembro que tem a gente que falava não é legal, porque às vezes eles são muito duros. E, de novo, depende da índole do cachorro. Se ele for mais tranquilão e destruir aquilo, beleza. Se ele for mais loucão e dar aquela mordida muito forte, era melhor tomar cuidado, porque aquilo está tão compactado que fica duro. E como eu falei antes, eu já vi cachorro mais louco de mastigar, quebrar dente com uma bolachinha de cachorro. E na loucura de mastigar, né? Tem mais foto aí? Tem mais. Aqui, uma pessoa... Isso aqui é uma figura nos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, quem faz as limpezas sem anestesia, normalmente são pessoas que não estudaram veterinário, não são veterinários. Isso é uma limpeza sem anestesia? Uma limpeza sem anestesia. Mas nos Estados Unidos pode uma pessoa que não é veterinária também fazer? não pode, Não, também não pode. Então também a imperícia e prudência está duplamente errada. Essa pessoa aí? Essa pessoa é uma pessoa americana. Sim. Tá? Mas é veterinária ou não? Não, não é veterinária. Tá. Às vezes são enfermeiros, tecnistas, às vezes não são nada, não são nenhuma dessas profissões. E fazem, né? Então, claro, lá... Mas o importante é que está de luva. Pelo menos está de luva, né? Tá de luva. Tá com uma lanterna de mineiro. Halloween, acho que é uma abóbora pendurada. Para justamente hipnotizar. Mas no Brasil... Pode ser uma telepata? Telepata, né? Mas, e outra, para o cachorro ficar assim, isso que eu sempre falo assim, será que não tem nada mais? Né? Já ouvi relatos de gente falar assim, realmente... será que não tem uma gotinha? Fez acupuntura. Será que não injetou uma ketamina? Borou Cinderela. Alguma coisa É fez. verdade. Acho que você falou de acupuntura. Sim, já. Fazer acupuntura junto, né? Para o cachorro relaxar, não sei o quê, não sei. Poderia, poderia fazer acupuntura para relaxar, mas não vai relaxar tanto quanto. Agora, se essa acupuntura tiver batizada, né? Aí... Não dá para provar, entendeu? Mas aí é muito importante. Se o tutor vai querer esse tratamento, fica de olho em tudo que está sendo usado. Tá. E fotografa e vê. Porque se tiver alguma coisa diferente, né? Para o bicho realmente ficar magicamente... telepatia, musiquinha mágica, pozinho, não sei. Todo lugar tem essas coisas, meu. Então tem que tomar cuidado, né? Esse é outro. Esse aqui são ossos defumados. Então, isso aí tá bem na moda. Sim. Isso nunca saiu da moda, né? Aí você vai na loja, tem aquelas catacumbas, tá todos esses ossos aí. Eu falo assim, senhora, não dê mais isso, né? É um monte de ossos. Pega, faz um velorinho, enterra, mas não dá mais isso, que pode quebrar dente, né? Mas aí vai dar vontade da pessoa. Inclusive, uma pergunta que você me fez no começo, né? Da alimentação natural. Eu sou a favor, eu gostaria muito que o Oliver comesse a alimento natural, com balanceado, suplementação vitamínica, tudo. Mas uma das únicas coisas que eu falo, tomem cuidado, é o quê? O tal do osso recreativo. Não, tem que dar o osso que sai do açougue com carne. Vai quebrar dente. Tomem cuidado. O problema das pessoas é isso, é o fanatismo. Você fala uma coisa e a pessoa fala, não, eu vou dar, nunca aconteceu. Calma, observa o que pode acontecer. Porque também a postura do médico veterinário era muito dessa de atacar, né? Você não pode dar, isso vai quebrar. Aí a pessoa fala, não, eu vou dar porque eu quero. Não, talvez é conversar. Fica de olho. Fica de olho. O que não pode é ignorar, quebrou, mas não falei nada, nunca acontece. Não, tem que falar, olha, eu dei alimentação natural, quer dar o bendito osso recreativo? Dá, mas fica de olho. Vê como é que ele come, vê se tá tudo bem com ele. Exato, vê se precisa mesmo daquele osso recreativo. Não, tem a observação de alguém que trabalha com comportamento, aí melhor. Porque só dá por dar não tem sentido. Né? Então... E existe alguma doença ou, enfim, alguma coisa que pode acontecer com o organismo do cachorro ou do gato em que favoreça que esse dente seja quebrado com mais facilidade? Não, nada. Não. O dente, quando ele é formado dentro da mandíbula quando ele é filhotão. Ou seja, toda a nutrição dele que ele vai receber, o dente, ele opciona, ele é para sempre aquele dente envelhecendo. Inclusive, ele até aumenta de espessura a parede por dentro, ou seja, o dente não fica frágil. Não tem nada que vai dar uma doença que vai fragilizar. Tem uma doença, que eu não sou clínico, mas eu vou lembrar, hiperparatiroidismo secundário renal, nutricional, né? São doenças que ele acaba pegando cálcio do organismo. É um erro que dá no paciente que ele tira cálcio. O primeiro lugar que ele tira o cálcio é da cabeça, da mandíbula e dos ossos. Mas ele não tira do dente. O dente continua super mineralizado, ou seja, nada fragiliza o dente. Tá? Tem mais uma aqui que eu lembrei, que é o seguinte. Tem um pozinho conhecido que o pessoal recomenda, um pozinho conhecido aí que você põe na ração para facilitar, talvez, para não formação, ou seja, a prevenção de cálculo, ou
para facilitar um tempo antes da cirurgia. Então, você vai fazer uma limpeza daqui a 2 semanas, começa a usar, isso facilitaria. Faz sentido? Não faz sentido? Hoje me perguntaram esse produto, eu acho legal. Então, a ideia é boa, só que sempre assim, o produto ele é interessante. Como ele é vendido? Ele é substituto da limpeza dentária. Não usa. Eu recomendo esse produto para clientes que têm cultura de saúde oral, ou seja, a pessoa entendeu que precisa fazer a limpeza, diagnóstico, radiografias. Vou fazer a limpeza na manutenção, se ele vai usar esse aí também como adjuvante, beleza, porque ele já tem educação de saúde oral. Agora, pegar esse produto e a pessoa comprar, não, mas eu vou dar e sem nenhuma recomendação, o pior é que pode ser que diminua a quantidade de cálculo, e a pessoa vai ter a falsa sensação de que está tudo bem, na verdade era bom ter passado um dentista veterinário. Depois, usar esse produto como adjuvante é uma boa ideia. Então ele pode ser usado, inclusive, de forma preventiva a longo prazo. Assim, sim, desde que tenha já feito a manutenção correta. Aí sim, poderia também. São os adjuvantes que a gente fala, né? Eu acho interessante. Bom, né? Bacana. Mais alguma, Dan? Não, nossa, a gente falou tanta coisa. É verdade, foi um massacre de perguntas. Ele estava preocupado no começo, que ele falou assim, nossa, são 2 horas, a gente não vai ter tanto o que falar. Mas lógico que tem. Não, foi um massacre. Nem no meu doutorado a arguição foi tão assim, desse jeito aí, mas foi uma arguição. Sabe o que é engraçado? A gente faz os podcasts depois de 1 ou 2 horas e fala, putz, esquecemos de perguntar aqui. Tal coisa. Mas eu me senti bem, porque pelo menos eu respondi o que eu sabia, eu fico contente. Não, mas tem alguma coisa que você acha que a gente não falou? Não, acho que tá tudo, realmente eu não vou lembrar, acho que foi muito, as perguntas são muito boas. Foi muito boa. É que ficou realmente talvez um pouco técnico, né? Não, mas acho que é bom para os donos aprenderem mas um pouco. As perguntas estavam muito boas, inclusive da experiência como dono de uma matilha, ou no comportamento. Todas as perguntas eram super interessantes. E justamente até para eu me expor como presidente de não ser contra, como eu era quando eu era jovem. Tem que conversar, olha, toma cuidado. A gente não vai chegar para um cara de comportamento e falar assim, não dê mais nylon. Não, olha, toma cuidado. Porque a nossa função já envelhecendo é orientar, não é ficar brigando. Né? Então, não é a postura que eu queria que os dentistas mais jovens tivessem. E os meus alunos, os jovens sub-30, sub-25, eles são briguentinhos. E não adianta, falei, não, orienta que é melhor. A idade vai curar, não é isso? A juventude é uma doença que o tempo cura. Gostou dessa? Meu pai fala. É meu pai que fala assim. Porque tem um professor argentino que ele fala outra frase. Ele fala assim, quando somos jovens, não sabemos nada. Quando sabemos, já é tarde demais. Que também, esse é outra frase assim do professor Adalberto Amato. E a da doença cura é do meu pai. A juventude é uma doença que o tempo cura. Então era muito também assim. Vamos peitar, vamos contra. Hoje é melhor orientar comportamento, beleza, mas toma cuidado, mas fica de olho. Eu acho quando a gente briga, o outro se afasta, eu vou dar sempre, nunca aconteceu. Acho que essa é uma conversa que a gente já teve muitos anos atrás, né? E o legal é que achar um equilíbrio, né? Exato. Tem que achar um equilíbrio, tem que pensar, tem os prós e contras. Exato. E deixar a decisão de verdade, orientar bem e deixar a decisão para a família. O mesmo, por exemplo, a pessoa faz sem anestesia. A primeira coisa que a gente faz é entrar em contato. Dan, tudo bom? Você é veterinário? Você está fazendo assim? Olha, o ideal era não fazer assim, assim, assado. Poxa, não sabia desses problemas. Ok, já resolvemos. A gente chegou a processar uma colega que ela peitou, pronto. agora ela Mas pegou eu achava que... Eu achava que isso aí era uma coisa que não veterinários estivessem fazendo. Pior que o veterinário está fazendo. Mas tem não os veterinários fazendo. Eu sei que tem veterinário fazendo. Sim, mas eu achava que, por exemplo, um criador, um esteticista, sei lá o quê. Se for... assim, veja, eu vou falar. Se você fizer e não falar... Faz. Não conta pra ninguém. Não vende também, não vende. E é de graça, é teu. Você fez, você quis, pronto, a responsabilidade é sua. Não mostre isso. Agora, a nossa crítica é o quê? A pessoa, eu já vi, tem um cara lá que ele não é veterinário. Ele faz, ele divulga. London, São Paulo. Tem uma que é veterinária. A veterinária a gente pode processar. O que não é veterinário? O que não é veterinário, a gente está conversando com o advogado do que fazer. Mas assim, se ele faz quieto e fica quieto, a gente não está sabendo, beleza. Só que a pessoa fica peitando. Os caras cobram bem também, né? Cobram. Então, se a pessoa peita, ainda mais peita a BOV, e o presidente é um treteiro que sou eu. Porque os anteriores eram mais tranquilos. Pegou um que é tipo corintiano, sou do Boca. A gente condenou ela no Conselho Regional. Essa veterinária, ela como é que fala? Ela pediu para ver o caso dela de novo, esqueci. E aí foi para a federal e ela perdeu mais feio. Inclusive, se ela recorreu. Se o processo tivesse sido com o pessoal do federal, ela tinha perdido a licença veterinária.
É que quando chega no federal, eles não podem aumentar a pena. E quando vocês fazem essas anestesia inalatória, né? Sim, inalatória. Então não tem risco, tem? Tem, sempre tem risco. Isso não, é uma coisa mas que poderia dizer. Então, mas sempre. o risco é mínimo hoje em dia em relação às anestesias antigamente, de que tá O risco lá. é mínimo porque hoje em dia é menor metabolização e dentro da parte odontológica a gente opera no menor tempo necessário. Então, isso é bom para as pessoas Exames saberem. pré-operatórios, Então, sim. se o cara fizer direito, ele vai ter os exames para... Essa é uma pergunta também que era uma boa. Né? Assim, se o cara fizer direito, vai ter um monte de exame que vai respaldar, vai ter uma anestesia ideal e o preço vai ser parecido. Exatamente, né? E bem feito. E na média de preço, quando uma pessoa gasta disso aí? Lá no Densavete, a partir de 2.000 a 3.600. Você é careiro ou barateiro ou na média? A gente tá na... Eu acho que seria meio que careiro. Porque Então o cara consegue... Então, para você gastar menos que isso... menos no máximo... que isso. Tá ótimo. Sim. Você tá em qual bairro mesmo? Tô aqui na Vila Mariana. Imagina se ele estivesse nos Jardins, ele já estava cobrando o dobro. 10 Não, pau. mas pior que no Jardim, eu pego o que mais reclama. Quando eu pego o cliente dos Jardins, vem carrão, vê o cara tudo aí. O cara, primeiro que ele não quer ouvir você, né? Eu tô explicando o dente assim, tá. Quanto que vai custar? Tá bom, vai. Aí, ó, o preço é tanto. Aí vai embora. Não faixa. Tá muito caro. É business, né? O valor é esse, meu filho. Tchau, até mais. Pronto, eu penso, né? Falo, não, senhor, é esse valor, mas tudo bem, o senhor fica à vontade. Tchau. E não atendo. Próximo. Próximo. Cliente de Jardins é um dos que mais reclamam. É um dos que mais, e nem escuta ou manda o funcionário. Então não adianta. Mas a gente não é que a gente é careiro, é que a gente é um dos Eu acho que você tem a cara de montar um dentista vet na Oscar Freire. Sim. Não, jamais. Nossa, eu tenho alergia. Falei, gente, isso não vai dar certo. Não. Imagina, o nosso preço ele é parecido com o Odontovete, né? Que as duas clínicas, o Corinthians e Palmeiras Odonto é a gente. São os dois concorrentes, mas temos amizade, coleguismo nos bastidores. Temos também as nossas pós-graduações, mas é o preço dessa média. Daí, normalmente, claro, dependendo do lugar é um pouco menos, tem gente que cobra bem menos. Eu não vou dizer que é careiro, mas é o preço correto. E me fala, vocês não têm uma tabela de preço mínima e máxima, cada um cobra o que quiser. Na odontologia veterinária, sim, isso. cada um cobra o que quiser. Que a gente meio que orienta e fala assim, pense nos custos, também uma pessoa faz especialização e cobra 1/3 por aí para pegar cliente, a gente corre atrás também. Não, sério, eu acho que, inclusive, essa mulher da anestesia fria, ela se ferrou, porque quando eu entrei de presidente, são 2 gestões que eu peguei, ela pegou o pior momento, e eu corri atrás. Nossa, a gente gastou dinheiro que não tinha na Belvent, a gente gastou puta grana com advogado. E eu falei, vamos até o fim. E agora a gente está correndo atrás de novo, porque ela continua fazendo, a gente vai correr e pegar ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte, para não parecer que é pessoal, vamos pegar mais 3 colegas. Vamos começar um processo. Para não parecer que é pessoal. Porque ela tinha acha mais que 3? Tem. Então a gente já tá correndo. Entendi. E essas coisas ficam, depois que começa, vira, porque agora eu posso falar, mas depois vira sigilo, e leva 2 anos para o processo, e depois, se precisar recorrer, a gente vai para o Conselho Federal, a gente vai até o fim. Enquanto eu tiver de presidente, né? Então, não é loucura? Eu adoro esse momento aqui. É bom. Muito bom. Cara, foi ótimo. Obrigado mesmo por ter vindo. Cara, foi De espetacular. verdade, eu agradeço. Eu acho que foi técnico Dan e Wroblewski. bem-humorado. Que bom, porque eu não queria... Eu comecei a Tem que ser perceber leve. que tava Não muito foi técnico. técnico. Não foi foi muito técnico. bom. Eu tava conversando, eu falei, não estamos rindo muito e não Não, tá foi tendo bom. muita Não, mas foi bom, foi piada. bom. Que bom. Foi Pessoal bom. que tá em casa, não se esqueçam de curtir nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Se inscrevam no canal e compartilhem com quem você conhece, que sabe que gosta de bicho, gosta de cachorro, gosta de gato, gosta de cavalo. Compartilhe o nosso E podcast. também a gente aceita sugestões de convidados. Isso. Que às vezes a gente tá se esquecendo de algum assunto, vocês podem lembrar a gente. Isso. Convidado não, é de assuntos, né? Pô, eu queria muito ouvir de tal raça, de tal assunto na veterinária, de tal assunto no comportamento. Pode escrever pra gente aí no comentário, que a gente tá lendo todos e levando todos em consideração. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, é nóis. Boa, Dé. Falou.